Mas as coisas estão mudando, né, Rafael? Assim, eu vejo que, principalmente porque, né, cara, as coisas estão mudando nos Estados Unidos, né? A coisa tá mudando lá. Então, assim, e foi de lá que começou, né, toda a problemática, né? Lá, na verdade, foi Ansel Keys, né? Eu gosto muito de falar sobre ele, né, cara? Que ele foi o grande X9 aí da gordura, né, cara? Ele que demonizou a gordura, né, com aquela pesquisa lá furada, saiu para dar um. Eu brinco assim, saiu para dar um rolé em volta ao mundo, para voltar com uma notícia para a indústria, né, que já foi ali corrompida, ele já foi, né, com esse viés, né, de ó, vamos provar aí que gordura saturada faz mal, cara. E o cara voltou, depois ele abriu o jogo, né, ele falou, né, cara. Cara, não era isso, né? Encontrei 7 países lá, mas não era pela gordura, né? Pelo contrário, todos os outros países que tinham uma gestão de gordura alta, o índice de, né, problema cardíaco eram baixos. Mas botaram na conta daqueles 7 países, mas eram pessoas sedentárias, fumantes, bebiam demais. Então, e aí, mas aquilo ali, meu amigo, foi o grande pontapé, né? E é interessante, né, se você fizer ali, né, eu faço muito esse link assim, né, com meus pais, né? Como que até aquela época ali, 80, eles eram magros, né? Que não tinha tanta essa influência, né? E aí a coisa começou a mudar realmente ali, década de 80, 90, né? Começou a vir, né, em massa isso daí, né? E aí, cara, se você demoniza, né, a gordura, a gente tem 3 macronutrientes, demonizou a gordura, sobrou carboidrato e proteína. Proteína sempre foi uma coisa cara, né, cara? E as pessoas sempre tiveram um certo receio ali de proteína, não sei porquê, mas eu acho que era muito mais pelo fato de ser caro, né? Então, sobrou carboidrato, né? Pô, ali a indústria, né, nadou de braçada, né? Falou, meu irmão, vamos para cima do carboidrato, gordura demonizada, gordura saturada, e eu sempre trago isso também, né, cara? Eu falo assim, pô, será que, né, a natureza seria tão doida, né, cara, se o alimento mais nutritivo do mundo é o leite materno e, porra, 80% do colostro, né, aquela primeira jatada ali que é para deixar o bebê já, né, blindado, ela é, pô, praticamente gordura saturada, né? Então não faz muito sentido você acreditar que realmente a gordura saturada vai ser o problema, né? Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal e hoje com um convidado fera, Rodrigo Marins. Ele é nutricionista, mestre em ciências da saúde e especialista em jejum intermitente, dietas de baixo carboidrato, né? A famosa low carb, cetogênica, carnívora, paleolítica, além de ele ser faixa preta de jiu-jitsu, triatleta que já completou Ironman e, cara, com uma bagagem aí de muitos anos, né? Eu diria aí, de experiência já em tudo. Então acho que ele vai ser perfeito aqui para compartilhar toda a experiência dele com a gente. Rodrigo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo. Valeu, Rafael, obrigado. É um prazer aí estar fazendo parte desse podcast, desse movimento aí bem bacana, né? E vamos lá. Temos realmente uma vasta experiência aí nesses tópicos, né? É o que eu vivo já há alguns anos, não só eu, como minha família, né? Vai acaba assim se enquadrando ali, minha esposa. Mas é isso, vai ser um prazer falar sobre nutrição, falar sobre, né, alta performance, atividade física e vamos nessa. Prazer. Maravilha. Nossa, eu né, vou falar um pouquinho pro pessoal aqui como que eu conheci o Rodrigo, né? Porque eu estava entrevistando aqui, acho que muita gente que está assistindo esse vídeo já deve ter visto. Eu entrevistei um ultramaratonista, o James, e ele me contou toda a história dele, a trajetória e tal, né? De todos os anos de maratona, de ultramaratona, de nutrição, e aí ele me falou do Rodrigo, né? Ele falou, poxa, teve um rapaz no passado lá que me inspirou, né? Me influenciou a testar a dieta carnívora, tal, comer mais carne, e eu, né? Ele se entupia de carboidrato ali para fazer todas as provas dele, né? Os treinos, e aí eu fiquei curioso, né? Porque ele falou tão bem, né? Do Rodrigo, que na mesma hora ali no bate-papo eu fui no Instagram, procurei o Rodrigo, falei, esse daqui? Ele falou, é. Aí eu falei, pô, legal, vou mandar uma mensagem para ele depois. E aí tá aqui, chegou aqui. Mas, Rodrigo, poxa, você tem uma história longa aí com nutrição, com esportes. Pô, conta um pouquinho como que começou tudo isso na sua vida. Vamos lá. Depois eu falo um pouquinho do James, né? Vou iniciar aqui, né, minha jornada. Eu sempre gostei, né, dessa área, né, do esporte, da alimentação, desde muito novo, né? Meus pais sempre incentivaram muito isso, né? Principalmente atividade física, né? A alimentação eles tentavam ali dentro dos padrões, né, que eles conheciam, né, que eles tinham acesso, que era o mais saudável, né? Então eu sempre fui criado nesse meio desde muito cedo, treinando judô,
Depois fiz uma transição, fui jogar futebol, joguei futebol até no Flamengo, né, quando mais novo, até 12 anos. E de 12, mais ou menos 13, 14 ali, já comecei a minha pegada ali muito nas artes marciais, né? Comecei treinando luta livre, né? Que na época era luta livre o nome, hoje é no gi, né? Submission, então muito novo. E aí, já com um aninho ali depois também, já fiz a transição para o jiu-jitsu, né? Que é realmente o esporte aí que foi assim minha grande paixão, né, cara? Foi o jiu-jitsu, né? Então eu comecei o jiu-jitsu muito, muito cedo, né? Hoje já tô fazer 46 anos, então iniciei o jiu-jitsu ali praticamente com 14, 15 anos. Então foi minha vida inteira praticando jiu-jitsu. E passando um pouco mais para frente, assim, quando eu me casei com a minha esposa, Natália, a gente se mudou, veio morar numa cidade aqui no interior do Espírito Santo, chamado Marataízes. Né? Eu tinha passado no concurso, né, que eu também sou auditor fiscal aqui do estado, tá? É mais uma aí, mais uma profissão. Não é a paixão, mas é uma profissão também que eu sou muito grato, né, por ter conseguido, né, essa vaga no concurso público, é um concurso muito difícil aqui no Brasil, né? Então, viemos para cá e fomos morar em Marataízes, uma cidade pequena, né, do interior aqui do Espírito Santo. E lá eu e minha esposa a gente começou a treinar, eu e ela, a gente já tinha essa pegada de treino, né? Ela também. E a gente começou a treinar na praia, muito engraçado, pulando lata de lixo, coco. E aquilo começou a, né, causar uma certa estranheza ali na cidade. As pessoas passavam, olhar, falavam, pô, o que esses caras estão fazendo aí? E aí chegava um, chegava outro, fui fazendo amizade também jogando futebol, que é um esporte também que eu gosto bastante, que eu também já joguei, mas é mais um hobby ali. E aí fizemos amizade, convidei alguns amigos um dia a gente fazendo uma trilha. Eu falei, cara, vamos comprar uns equipamentos aí, vamos montar uma academia e tal. Aí os caras, pô, era eu, no caso, e mais quatro. Né? Eu falei, ó, eu boto dinheiro aí, eu já tenho uma noção de equipamento e tal. Na época eu tava começando o CrossFit, né? E eu já tinha aquela vontade ali de treinar. E aí fizemos isso, fizemos uma sociedade, né? Só que essa sociedade, não, eram seis, né? Rapidamente três saíram fora, ficou eu e mais dois. E eu criei um nome até, assim, Cross Friends, né? Pra gente ter um grupo no WhatsApp. E, cara, resumindo a história, a academia está até hoje lá no Espírito Santo, uma das maiores academias no sul do estado. E foi meu grande laboratório, né? Por isso que eu estou falando dessa etapa, né? Que ali começou, né? Eu já tinha essa paixão pela atividade física, achava que naquele momento tudo era atividade física, né? Pô, você é o que você treina. E numa certa idade, realmente, ali, né? Onde a gente até consegue, minha alimentação não era tão ruim, né? Mas eu tinha um resultado legal, mas não tinha noção que o melhor estava por vir, né? E aí um desses sócios, ele me deu um livro que ali mudou realmente assim minha visão na nutrição, né? Ele falou assim, já que você gosta da questão de nutrição, eu não entendia nada, né? Mas fazia aquele padrão de comer de 3 em 3 horas, que eu acreditava que aquilo era o melhor, né? Porque era a informação que chegava, né? Que chega até hoje ali na grande mídia, né? E aí ele me deu esse livro, era do Gary Tauber, né? Porque nós engordamos. E aí, cara, eu li aquele livro, eu falei, que isso, cara, esse livro não é possível, cara. Pô, tá tudo errado, né? Ou algum lado aí tá tudo errado. Mas enfim, cara, fez sentido pra mim. Eu falei, cara, eu vou começar a testar esse negócio aí. E aí eu comecei a testar em mim e na minha esposa, né? Começamos a ingerir mais gordura. Quanto tempo faz isso, desculpa? Eu tô casado há 15. Foi lá pra 2010, 2011. Não, foi um pouco, não, foi mais. 2013, mais ou menos, 2013. Tá? E aí, esse livro, quando eu comecei a ler, realmente eu fiquei assim, né, chocado. E aí comecei a me aprofundar nisso, né? Comecei a mudar minha alimentação ali, comecei a ingerir mais gordura, comecei a diminuir carboidrato e ia falando para as pessoas na academia, né, que sim, que tinha a mente um pouco mais aberta, né? Eu falava, cara, eu tô fazendo isso daqui, vamos testar? Aí o cara começava a testar, aí o resultado começava a vir, né? Aí as pessoas perguntavam até, pô, o que que fulano tá fazendo? Ó, ele tá fazendo isso, isso e isso, né? A gente está, pô, ingerindo mais gordura e tal, diminuindo o carbo. O cara, pô, é mesmo, quer testar? Então vamos lá. E aí nessa eu comecei, né, estudar, comprar livro. Na época ainda não tinha muita informação, né, cara? E aí caí no jejum. Né, um amigo meu que era de São Paulo, que trabalhava comigo, já era um cara também mais à frente, né? São Paulo, as informações chegam primeiro, né? Aí ele falou, cara, você conhece uns malucos aí sinistros, tal de Mahamudra? Aí eu, pô, não conheço Mahamudra, não. Aí ele, cara, olha esses caras aí, você vai gostar. Aí eu olhei os caras lá, meu irmão, os caras naquele shape, né?
E eu, pô, caraca, o que esses caras fazem? Ele falou, cara, os caras treinam em jejum. Eu falei, não é possível. Os caras treinam em jejum? É, os caras treinam 24 horas de jejum, 18, 16. Aí o cara, comecei, né, pesquisar aquilo também. E aí caí no Doutor Souto, né? Aí eu comentei com uma menina do treino e ela falou assim, cara, tem um médico aí que eu já ouvi uma vez ele falando sobre isso, Doutor Souto. Aí eu, pô, fui lá nele, no blog dele, né? Na época só tinha aquele blog dele ali, pá, jejum. Aí o cara também, ele é ótimo, né? O Doutor Souto, a forma dele de explicar, muito assim, muito claro, muito simples. Eu falei, cara, é isso agora, eu vou testar isso. Aí meu primeiro treino foram em 18 horas de jejum, eu e minha esposa. E minha esposa sempre junto comigo, né? Então, assim, isso é muito bom, né? Que tudo que eu. As minhas criações, as minhas invenções, ela topa. Ou se ela não pode fazer, ela me dá o suporte para fazer, né? Que a gente tem 2 filhos, né? Então tem que um ceder, né? Porque tá sempre eu e ela sozinho. E aí, cara, o jejum foi assim, a minha grande virada de chave. Ali o jejum mudou realmente a minha vida, cara. Assim, no primeiro treino me sentindo super bem, né? Ainda um pouco ali receoso, né, e tal. Ninguém fazia aquilo, sabe? Eu não conhecia ninguém que tinha feito isso. E aí eu e ela fomos pro nosso box, né? Que a gente começou num lugarzinho bem pequeno nessa sociedade que a gente fez. Só que o negócio começou a crescer, né? Na verdade, era só convidados. Ah, quer treinar? Pode vir. Aí a gente começou, cara, agora não, vamos começar a cobrar uma merreca aqui só para comprar equipamento. E aí era assim, pô, quanto é que você pode ajudar? O cara, ah, meu irmão, 50, que era uma cidade pequena, né? Aí era aquilo, não tinha mensalidade, o negócio cresceu, a gente foi para um galpão, aumentou o negócio. Enfim, e aí nessa academia lá no CrossFit foi o grande laboratório, né? E o jejum já foi assim, pô, quebrar uma barreira enorme, né, para os caras lá de interior. Eu falei, aí começou, né, essa nova etapa. Caraca, Digão, você tá diferente, você tá mudado, o que que houve? As pessoas me chamam de Digão, né? Eu falei, cara, tô treinando em jejum. Os caras, não é possível. Eu falei, é o jejum, meu amigo. E pode fazer que tá tranquilo, vamos tentar. Aí eu lembro que foi uma menina, até essa menina que me falou, a Mônica, ela era bem acima do peso, cara. Ela tinha dificuldade de perder peso. Cara, aí começou. Ela foi assim, né? O cartão de visita, né? Aí com o tempo, né, as pessoas começaram a observar a Mônica. Caramba, a Mônica tá emagrecendo. Aí eu fui chamando devagarinho também de novo, né? Sem fazer muita larga. Ainda tinha até uma certa insegurança, né, cara? Era uma responsabilidade. Vai que eu, pô, sei lá, passasse mal ali. Hoje não, eu tenho total segurança, né? Até da forma de, né, chegar, essa adaptação de você treinar. Mas na época era meio que, vamos lá, vamos ver o que que dá. E graças a Deus só sempre deu certo, né? Mesmo sem muito conhecimento. Então, ali foi, né? Aí eu descobri, eu falei, cara, realmente não é só atividade física, né? É alimentação. Falei, cara, alimentação é tudo, você é o que você come, né? E, enfim, continuei ali, né, fazendo esse laboratório e nossa academia foi o grande sucesso, foi isso, né? As pessoas entravam ali, tinha um ambiente muito legal, né? Era uma comunidade que a gente criou, era um boxe, não era CrossFit, mas tinha aquela pegada. E a gente fazia uns eventos, né, low carb, aí eu descobri ali o low carb também, junto com a dieta, com o jejum, né, tudo pelo Souto, né, o Souto foi o cara ali que foi me dando, abrindo ali né, a minha mente ali com relação à nutrição. E o Mahamudra ali muito na parte de treino também, né, seguia muitos caras ali, e, enfim, não tinha, né, não tinha muito, nossa, assim, jejum nessa época era muito pouco falado. Então, assim, ali foi minha virada, ali realmente me apaixonei pela nutrição, pela atividade física, assim, mais aí cheguei a fazer a faculdade de educação física, mas era distante, era a distância, né, era complicado também, os dias tinham que ir, e não era, assim, apesar de eu gostar muito da atividade física, né, eu sentia ali que era mais a nutrição, né, o que mudava realmente, né, o que tinha o poder ali, né, da mudança. Mas hoje, resumindo a história, assim, eu vejo que não é também só alimentação, né? É um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça começa até pelo sono, né? Hoje eu falo muito isso, cara. Você é o que você dorme, né? Mas para a gente ter um sono de qualidade, a gente precisa de todas essas etapas, né? Que é, enfim, uma alimentação saudável, né? É, esse expor o frio, esse expor o calor, é um modo primal, né? Eu sempre falo isso, falo, cara, na verdade, o sistema complicou, né? Porque se a gente viver realmente como nossos ancestrais, né, no modo aí primal, a saúde está nisso, né, cara? É momentos de escassez, momentos de abundância, e aí entra o jejum, né? Você fazer um treino, né, sem pré-treino,
né? Isso para mim também é uma coisa que não faz muito sentido, né? Tem que fazer pré-treino, é lógico, né, Rafael, assim, tem casos e casos, né? Mas para a grande maioria aí, né, que a gente está falando aqui, são pessoas que querem ali, né, uma qualidade de vida, perder peso, né, ter uma saúde metabólica, né, realmente saudável, né? E realmente não faz sentido, né? Enfim, essa é uma outra conversa, mas a questão do pré-treino. Então, hoje eu entendo saúde, né, com esses pilares, né? De uma forma assim, né, bem simples, né? Esses três pilares é o que eu entendo como saúde, né? Que é saúde física, mental e espiritual. E nós não estamos falando aqui de religião, né? Mas tem uma espiritualidade dependente do que você crê. Mas é, mas como eu falei, né, hoje eu acredito muito assim que o sono, né, mas para você ter um sono de qualidade, você precisa acordar e começar a trabalhar o seu sono, né? É que eu falo muito para os meus mentorados, né, nas minhas consultas, né? A partir do momento que você acorda, você começa a produzir o seu sono, né? No final do seu dia que você vai ter um sono de qualidade ou não, né? Então, se você já acorda, né? Realmente seguindo ali o seu ciclo circadiano, né? Acordar na hora certa, amanheceu, sem alarme, disposto, já se expõe ao frio, né? Que dentro das nossas condições aqui no Brasil, né? Não tem, até tem frio, né? Lógico, quem mora lá no sul, agora tá até fazendo frio aqui, mas acordar, já tomar um banho gelado, né? É o que eu faço todos os dias, independente de onde eu esteja, cara. Isso eu fiz na Nova Zelândia, eu e minha esposa também. Era banho gelado todo dia, né? Muito frio, a gente fazia imersão também, a banheira deixava só do lado de fora ali, e a gente quebrava a banheira, assim, o gelo para entrar, né? No inverno, era então, é o que eu falo para as pessoas, né? Então, assim, faça o que está ao seu alcance, né? Ah, pô, mas não tá sol. Pô, não tá sol, não tá sol, né? Mas se tiver sol, meu amigo, se expõe ao sol, né? Sem protetor solar, né? Não há necessidade de protetor solar, mas se quiser, tem também hoje, né? Protetor solar limpo, né? Assim, essa quantidade de toxinas ali. É, tem até uns que é feito, né? Com banha, né? De um banho animal, é esse que eu tenho também aqui. Então eu procuro falar isso, né? Para a gente conseguir realmente uma saúde de qualidade, começa ali no seu ciclo circadiano, né? Você cumprir isso realmente, né? No seu dia a dia, né? Dormir na hora que você tem que dormir, se alimentar na hora que você tem que se alimentar. Né? Eu tô lendo agora que é sobre o ciclo circadiano na cura, na reversão da diabetes, né? E é muito interessante, assim, né, cara? Como que detalhes, né, fazem toda a diferença, né? Nesse livro ele tem alguns estudos ali, né? Mostrando que apenas a questão de você mudar o horário da alimentação, né, de um diabético, aquilo ali já em um mês já faz, né, mudar totalmente, botar o cara num outro nível, né? Então, realmente, né, nosso corpo ele não é feito para você se alimentar muito tarde, né? Ali o seu pâncreas já começa já a descansar. Quando você começa a produzir melatonina, o seu pâncreas já entende que não é a hora de liberar insulina. Então você fica ali, né, mais restrito nessa questão. E aí, se você, principalmente numa dieta padrão de hoje em dia, né, uma dieta muito rica em carboidrato, aí você joga sua glicose lá em cima e aí você não tem insulina para fazer o trabalho. Então, quer dizer, aquela glicose vai ficar ali, né, na sua corrente sanguínea, né, e isso é perigoso, né? Seu corpo ele sabe que isso é perigoso, tanto é que entrou glicose, seu corpo já na hora ele faz o trabalho que tem que fazer, né? E quanto mais saudável você tiver, mais eficiente vai ser essa retirada e colocar nos devidos lugares, né? E não acumular, né? Que é o que vem acontecendo, né? As pessoas com uma dieta muito rica em carboidrato, principalmente carboidrato refinado, muitos farináceos, enfim, muito açúcar, muita bebida alcoólica. E a gente não dá tempo, né, para o nosso corpo entrar nesse modo aí, né, de queima de gordura, de utilização, né, da glicose, do carboidrato, quando tiver de forma efetiva, né? Então, voltando ali nessa questão do ciclo circadiano, né, da gente construir o nosso sono durante o nosso dia, né, fazer atividade física, fazer treino de força, fazer treino de cardio, né, se conectar. Eu vejo muito lá os seus stories, você sempre descalço na grama, né, cara, sem camisa, esse contato, cara, isso aí e é assim, né, Rafael? É incrível, que são coisas assim, tudo que a gente está falando aqui, tudo muito barato, né? Tudo muito simples,
né, e muito eficiente, né? Cara, eu falo para as pessoas, eu tô atendendo uma senhora já, né, que ela tá cheia de dor, né, nas articulações, né, artrite, artrose. Eu falo, cara, o melhor remédio para você é andar descalço, né? A quantidade de pesquisa, evidência científica que tem, sabe? Isso é o maior, né? É o maior, realmente, que vai causar, né? Provocar me fugiu agora o termo aqui, uma limpeza realmente, né? Uma purificação do seu corpo ali, essa conexão, né? A gente recebe muita energia e aí a pessoa está sempre calçada, de chinelo, pisando em concreto, quer dizer, não faz essa troca, né? Essa limpeza A e descarga, né? essa descarga realmente, né? Uma desintoxicação, né? Uma limpeza, né? E é uma coisa muito simples, só que as pessoas elas querem, sei lá, elas querem entrar numa máquina, né? Elas querem tomar a pílula, elas querem algo ali que realmente o cara vai chegar ali cheio de, né, de preparo, cheio de show pirotécnico e te vender aquela fórmula mágica, né? E não é, né? Não adianta, né, Rafael? Uma coisa que eu falo demais, né, cara? Não tem atalho, né? Não tem shortcut, né? É trabalho, né? É isso, né? Criar um lifestyle, né? Um estilo de vida realmente ali que você faça isso todo dia, né? E isso se transforma, né, ao longo do tempo, né, como uma coisa muito poderosa, né? Você começa a realmente viver aquilo ali, né? Não é uma coisa que passa a ser, né, algo pô, ruim, né? Que você, pô, tem que tomar um banho gelado. Não, aquilo ali faz parte da sua rotina, você se sente bem, né? É só questão de tempo, de você realmente começar a praticar esses hábitos, né? E seu corpo se adaptando, né? É aquela história, né, Rafa? Eu gosto de falar muito assim, né? É provocar o desconforto voluntário, né? É a questão de você pagar um preço agora, né? Esse desconforto e ter os benefícios na frente, né? E hoje essa ordem está muito inversa, né? As pessoas elas querem o prazer imediato, né? Só que ela vai pagar o preço lá na frente, né? Na doença, enfim. Então é uma linha assim, né? Que eu costumo trabalhar, né? Como nutricionista, né, Rafael? Eu até tenho uma certa resistência, né? A entregar apenas uma dieta, sabe? As pessoas me procuram, quero uma dieta para emagrecer. E no primeiro momento, pô, beleza, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Só que eu não consigo, né? Não consigo. Principalmente assim na condição, dependendo da pessoa que chega para mim, né, cara, um cara, né, obeso, diabético, eu falo, cara, não é justo da minha parte eu entregar apenas uma dieta para ele, né? E eu acabo entregando mais. Eu falo, ó, vamos lá, nem seria esse trabalho, mas eu acabo entregando, né? E aí eu falo tudo isso, né? Ó, você tem que fazer isso, isso e isso, por isso, por isso, por isso, né? Coloca isso na sua cabeça, até porque um cara que tá obeso, tá diabético, ele não vai conseguir seguir uma dieta, né? Só olhando aquilo ali na geladeira e achar que vai ter força de vontade para fazer, né, aquilo ali. Ela vai até funcionar ali um mês, né? Mas o cara vivendo uma restrição. Então, a gente tem que trabalhar uma outra parte ali, né? Parte mental, realmente, dar esse suporte. Então, eu vejo isso assim, né? Às vezes até me cobra um pouco, pô, tô entregando muito a mais, mas, cara, eu vejo até como um dom mesmo, uma coisa assim que né? Eu não consigo realmente só entregar uma dieta e pronto, né? Lógico, tem casos e casos, né? Chega um cara, um atleta, realmente o cara quer ajustar a dieta dele. Aí, né? Ou o cara que já tá bem fisicamente, já tem um estilo de vida bom, né? Até esses dias eu trabalhei com um menino assim que eu até falei com minha esposa, falei, caraca, desafio esse cara aqui, rapaz, porque, pô, o cara tá voando, né? O moleque, pô, mandou uma foto pra mim, já todo trincado, faixa preta de jiu-jitsu também, o cara faz tudo também, não usa shampoo, não usa sabonete, desodorante, só, pô, tem a água dele lá separada. Eu falei, caraca, que missão esse cara aqui, né? Mas What? consegui, né? Consegui ali também agregar algumas coisas para ele, foi bem legal o trabalho. Mas é isso, né? São casos e casos, né? Então, é, hoje, assim, né, realmente, assim, na nutrição, né, uma linha que eu gosto realmente é uma linha low carb, né, eu acho que é a mais fácil, né, do cara ali se adaptar, né, mas se alguém me perguntar, eu falo isso, cara, qual seria a melhor, né, dieta, vamos dizer assim, cara, melhor realmente, dependendo do seu estado ali, seria uma carnívora, né, a carnívora não tem contraindicação, meu amigo, só que ela é difícil, né, de você se manter numa carnívora ali, né, no longo prazo, né, raras exceções, assim, o James é um cara que eu falo, pô,
né? E aí, assim, eu já gosto de ciclar, né? De fazer ciclos, né? Como você está fazendo agora aí, vai ficar 30 dias, né? Agora na verdade eu já tô 105 dias. Já, acho que talvez quando não sei se eu tinha enviado uma mensagem que não estava atualizada, mas já passou de 3 meses. Só na carnívora. Só na carnívora. Mas engraçado, parece que eu vi nos seus stories lá, achando que é 7 dias. Eu comecei um quadro novo ali no Instagram, que é porque como o Ah, Instagram é de comida, então eu comecei um quadro novo de 30 dias comendo só carne, que é para poder continuar trabalhando com umas marcas aqui em Londres de carne, de açougue, entendi, né, de entendi. churrasqueira. Aí eu lancei uma série nova, porque depois que eu completei os 3 meses, aí eu falei, agora eu vou começar a falar sobre isso, né? Porque eu comecei o podcast mais para conversar com, né, médicos, nutricionistas, as pessoas que vivenciam esse estilo de vida. E aí o meu Instagram, que é onde eu crio conteúdo já há quase 10 anos para a indústria da comida, eu dei uma Uhum, pausa ali e falei, cara, vou ver o que acontece depois de 3 meses. E aí, se eu interessante. ver que faz bem para mim, eu vou começar a falar aqui, né? Porque eu fiquei meio preocupado no começo. Então aí Aham, eu comecei um seriado novo, falando que é 30 dias, mas na verdade já passou, já. é, Só que é como se eu tivesse acontecendo tudo agora. entendi. Então, assim, é fantástico, né, cara? Não existe ninguém, né, cara, que seja alérgico né, a carne. Eu realmente não conheço. Pode ter ali opções, né, por viés ali, né, espiritual, pô, não como carne, beleza, né, mas realmente, assim, é utilizado, né, é uma estratégia utilizada dentro da nutrição, né, os cara tá todo alérgico lá, cheio de, pô, né, cheio de intolerância, cara, vamos lá, tira tudo, deixa a carne e vamos voltando aos poucos, né, e vamos ver o que que vai, aonde vai apontar aí, né, isso é bem legal, né, porque vai aparecer, né, você tá numa dieta carnívora, você tá muito limpo, né, cara, é até um tópico interessante, né? Porque quando eu indico ali, né, e tal, e quando eu faço também, as primeiras vezes, eu ficava até um pouco receoso a questão da ida no banheiro. Eu falo, cara, eu tô com prisão de ventre, só que não é prisão de ventre, né? O seu corpo absorve tudo, né, cara? O que tá vindo ali é tudo muito bom, né? Então, as suas idas no banheiro, elas, para mim, continuou sempre assim, uma, né? Mas a quantidade diminuía bastante, né? Assim, e você vê, caramba, né? E faz sentido, né? Você fala, cara, você tá eliminando ali fezes, são realmente coisas que não estão, né? Seu corpo não tá absorvendo, né? Então, isso é nítido também, assim, para mim, né? Como no final de semana, que eu saio um pouco ali do padrão, né, alimentar, eu sinto, né, na segunda-feira na hora, eu falo, pô, caraca, tô pagando o preço aqui, né? Então, assim, mas hoje, assim, né, o estilo que eu vivo, né, na minha alimentação é uma dieta, né, vamos dizer, né, bem baixa em carbo, né, very low carb, ali de segunda a sexta, né, sempre jejuando, né, de domingo para segunda já faço isso também, sei lá, desde que eu descobri o jejum, 24 horas de jejum, né, e rotineiramente ali, diariamente, né, 16 horas, 18, né, vou fazer minha primeira refeição lá para as 1, 2 da tarde, e aí fico nessa janela ali de 1 até 7, 8 horas da noite, faço minha segunda refeição. Mas já fiquei também um longo período de tempo quando eu trabalhava fora, né? Uma estratégia que eu até falo para as pessoas, eu falo, cara, não come na rua, cara. Se você realmente sente fome, come em casa antes de sair, né? E fica de jejum durante o dia, né, você vai ter uma. Eu sempre falo isso que as pessoas têm muito pelo lado financeiro. Fala assim, cara, bota na ponta do lápis quanto você vai economizar aí, né? Se você faz 2 refeições na rua, né? Ou que seja uma, né? Vamos botar aí uma média aí, sei lá, por baixo, R$ 50 você vai gastar aí por dia, né? Então imagina isso aí, cara, né, no mês e o ganho que você vai ter ali de performance no trabalho, né? De não ter aquela rebordosa. Eu lembro quantas vezes saía lá, os caras vão almoçar, vamos lá. Aí ia com os caras, tomar um café, água com gás, cara, pô, não vai comer? Eu falei, não vou, cara. E os caras lá com aquele pratão cheio de macarrão, arroz, farofa, misturado. E aí chegava, pô, tô morrendo de sono, e eu lá, meu irmão, prontinho, né? Pô, ligadão, café, água com gás e limão. Então, assim, isso hoje é sabido, né, cara? Só que não é divulgado, né? Grandes empresas nos Estados Unidos incentivam, né, uma dieta, né, baixa em carboidrato, uma dieta cetogênica,
Eu já vi também, já li uma vez, na verdade eu escutei ele falando, né? Eu esqueci o nome dele agora, que seria um nutricionista ali da NASA, nem sei se ele continua, né? E dos Mariners, né? Que são os caras, porra, de alta performance, né? Um dos caras mais condicionados do mundo. E ele falava sobre isso, que a dieta dos caras era em cima disso, né? Dieta cetogênica, ele falava muito da cetogênica, né? Períodos de jejum, é, isso, quem faz jejum, né, e quem estuda sabe, né, seu foco aumenta muito mais, sua clareza mental, sua disposição, e tudo isso faz sentido, né, Rafael? E de novo, né, como que nossos ancestrais viviam, né? Os caras viviam um momento de escassez ali, dias sem comer, e aí saía para caçar, sair na mão ali com um búfalo, o cara, pô, ia ter que precisar de pré-treino, ia precisar, né, ou ia estar fraco, de jeito nenhum, né, cara? Eu já fiz treino quando eu tava me preparando pro Ironman, eu fiz treino em 3 dias de jejum, cara, e volume altíssimo de bike, né? E eu lembro, eu tenho isso até no Instagram ali, que eu levei o medidor de glicose, até para mostrar isso, né? Que as pessoas têm muito esse medo, né? Cara, em jejum, e a glicose? Eu falo, cara, a glicose seu corpo ele vai produzir, né? O que você precisa, as funções vitais, seu corpo ele vai produzir, né? É a gliconeogênese, né? A capacidade que nosso corpo tem de transformar ali, né, alguns produtos, vamos dizer assim, né, inclusive a proteína, né, ele quebra e transforma aquilo ali em glicose. Então, eu até falei sobre isso hoje, né, que ontem eu fiz um post também falando, né, que porque é legal também você quebrar algumas crenças, né? Que o meu post ontem foi, cara, low carb não é low carb, né? Você pode ter carboidrato ali. E aí vai depender muito da sua saúde metabólica, né? Cara diabético vai ser praticamente low carb. Agora um cara que tá bem, quer performar, né? Ou quer, enfim, tem vários viés ali que você pode aumentar, diminuir. Mas considera-se até 150 gramas de carboidrato uma dieta low carb, né? Tem algumas linhas, né? Outras 100 gramas. Então, e é uma quantidade, né, boa, eu acho até alta, né? Mas, enfim, eu nem lembro porque eu entrei e tava falando outra coisa, puxei para esse lado, né? Mas, deixa eu tentar fazer o gancho aqui de novo, que eu tava falando, que eu falei do low carb aí. Você lembra, Rafael? Depende de cada pessoa, né? Se a pessoa está com uma saúde metabólica já, ela pode, né? Enfim, eu tava falando dessa dieta ontem, na low carb ali, fiz esse post, né? E eu acredito, assim, né, que hoje o padrão ali que eu sigo, né, é um padrão, assim, para grande massa, né? Um padrão que atende, né? Que você consegue ali fazer uma transição, sair de uma dieta, né, muito rica em carboidrato e evoluindo ali para uma dieta, né, mais baixa em carbo e começar a jejuar, né? Porque é complicado também você tirar um cara de uma dieta, né, um padrão hoje aí muito alto, muito rico em carboidrato, já enfiar um cara no jejum realmente vai ser um trauma pro cara, né? O cara, pô, caraca, tô passando mal. E realmente o corpo dele não tem essa flexibilidade metabólica, né? Que é o que eu falo, cara, a gente vai ter que trabalhar agora aí pro seu corpo criar novamente, né, essa flexibilidade metabólica, essa capacidade, né, de usar gordura e carboidrato como fonte energética, né? Nosso corpo ele funciona muito bem dessa forma e ele prefere até, inclusive, né, trabalhar em cetose, né? Quebrar essa gordura sua aí, as pessoas, pô, realmente, eu falei, mas você tem que permitir isso, né? Você tem que permitir. Se você comer de 3 em 3 horas, se você, né, se entupir de carboidrato, você não vai, né? O seu corpo ele não vai conseguir, né, ter esse acesso aí a essa gordura que você está estocando. Você está estocando realmente, né, porque tá demais, tá excessivo, né, tá tóxico, e isso você vai pagar um preço, né? Essa gordura que você está acumulando aí, né? Então você tem que começar a permitir o seu corpo, né, a usar essa gordura aí como fonte energética, né, entrar em cetose. E inclusive o nosso cérebro, né? E aí eu lembrei agora, né, também que eu estava falando, que era a questão desse nutricionista, né, das grandes empresas incentivarem, né, da questão do foco, do jejum. Então, é muito por aí, né? Uma dieta limpa, né? Quando o cara se adapta ali a uma dieta baixa em carboidrato, uma dieta carnívora, nossa, né? Você viveu isso daí, né? Você começou também com certo receio, e depois você fala, cara, né, você fica muito mais estável, né? Você tá sempre ali, você não tem aqueles picos, né? De, pô, sobe, desce, glicose, subindo, insulina.
né? E hoje esse é o grande problema aí, né, da alimentação padrão, né? E eu falo isso, Rafael, e realmente assim com muita convicção, né, que hoje um profissional de nutrição que ele sai de uma faculdade e senta no consultório e se ele realmente for seguir o que ele aprendeu na faculdade, ele vai adoecer, meu amigo. 90% das pessoas, né? Porque se você pegar aquela pirâmide alimentar, que é, né? São as diretrizes alimentares, né? E a pirâmide alimentar, meu amigo, ela tá ao inverso, né, cara? A base dela é farináceo, é carboidrato, né? Tem um cara que ele fala sempre isso, né? Assim, se você quiser, né, entender como que você engorda alguém, você conversa com o pecuarista, né? Que ele vai te falar, né? Que o que ele usa é a base daquela pirâmide ali para engordar o boi, né? Então é loucura, né, cara? Assim, É. infelizmente, né, não é só a nutrição, né? A medicina também, né, cara? Hoje a medicina também é um cara que sai do consultório ali. A gente sabe, né, cara, que as faculdades, tanto de nutrição quanto medicina, elas também, né, são totalmente ali influenciadas, né, pelo sistema, né, cara? Isso é uma coisa que eu falo demais também para os meus pacientes, né? Porque eles têm que ter esse discernimento, né, cara? Trazer isso à consciência, né? Que o sistema, ele tá para te adoecer, meu amigo. O sistema, ele tá aí para te adoecer, né? Ele quer que você, meu irmão, acredite que comer de 3 em 3 horas, que o sol faz mal, que você tem que passar protetor, né? Que pô, qualquer friozinho bota casaco, né? Não anda descalço, né? Jejuar vai fazer mal, né? Jejum faz mal. Então, gordura faz mal, gordura saturada faz mal. E aí eu tento, né? Eu trago isso, falo, cara, o sistema ele tá aí. Tanto é que, cara, a gente tá vendo cada vez mais a coisa piorando, né? E não adianta atividade física, a gente vê cada vez mais pessoas fazendo maratona, né? Fazendo, aí você, pô, cara, tem uma coisa assim, né, que eu falo com minha esposa, falo, cara, qualquer prova hoje, a provinha aqui que a gente queria fazer aqui, a gente pensou em se inscrever, que é uma prova tradicional aqui, tava esgotado já, parada com, sei lá, 4 meses, né, abre, e aí você vai nessas provas, assim, eu fico chocado, falo assim, caraca, a quantidade de pessoa, né, acima do peso, né, e correndo ainda, que é uma parada super agressiva, né, mas aí o cara chega para correr, né? Já comeu na noite anterior, né? Aquela pratada de macarrão, né? O cara chega antes da prova, mais carboidrato durante a prova, mais gel, né? Acaba a prova, recebe ali um monte de brinde ainda, que é um monte de carboidrato. Então, assim, o cara saiu da corrida, né? Muito provavelmente ali no prejuízo, né, cara? É uma coisa Total. muito louca, né? Então, assim, e isso eu vivia muito também no triatlo, né? Como eu te falei, né? Quando eu tava treinando, né? Eu fiz um treino em 3 dias, estava 3 dias em jejum, né? E aí eu levei, né? O monitor lá de glicose para mostrar que exatamente onde eu dava os tiros, né? Eu parava e falava, olha aqui, aí pô, furava a glicose lá por 150, né? Quer dizer, alta, né? A capacidade, né, que o nosso corpo tem, cara, é incrível. E 3 dias de jejum, né? Tava no terceiro dia já e super bem, né? Pedalando com os caras ali, igual, de igual para igual. Os caras, não, porra, não é possível, né? Eu só comer água, sal, né? Eletrólitos e fiz todo o meu ciclo assim, né? Fiz minha prova também, né? Aí no final, né? Comecei a aumentar um pouquinho o carbo ali, né? Que é a estratégia que eu uso, assim, para mim, né? E para atletas também que eu trabalho, né? Somente jiu-jitsu agora mais que é train low, compete high, né? Você treina baixo em carboidrato e na véspera ali você dá uma aumentada, né? Eu acho que isso é legal, eu acho que faz sentido, né? Por mais que o cara esteja ali, né? E quando você treina, né? Certo adaptado, no caso do James, né? É óbvio, ele tem uma performance, né? Muito boa, mas eu arrisco dizer que se ele jogasse um pouquinho de carboidrato ali na véspera, né, aquilo ia trazer para ele uma performance melhor. É um Mas turbo, né? Como é, se é um fosse um turbo. turbo. É um turbo, né? A verdade é essa, né? Você não precisa ser dependente de forma alguma, né? Você treina baixo, treina em jejum, né? Eu lembro também que eu fiz um trabalho com um triatleta de São Paulo, cara de alta performance mesmo, né? Foi pro Mundial. E ele chegou para mim também assim, né? Pô, quero sair dessa linha high carb, meu irmão. Olha aqui, aí cheio de produto. Ele falou, cara, sei lá, eu quero. Eu vi você aí, você correr 100 quilômetros e, pô, dessa forma é possível. Eu falei, cara, vamos lá. E aí foi um trabalho que demorou um pouquinho, né, cara, pra ele desmamar, né? Demorou uns 3 meses, mas, cara,
Quando o cara adaptou, meu amigo, o cara voou, sabe? E foi muito legal. Eu brinco até que eu chamo ele de Léo, né? O nome dele, ratinho, meu ratinho de laboratório, né? Porque ele era alta performance, né, cara? E o cara realmente ele virou a chave ali numa fase ali, e foi numa fase da pandemia, que ele estava sem prova. Então foi muito legal, ele pôde, né, adaptar ali com calma. E ele, cara, ele falou assim, aí quando teve a primeira prova, que foi um Ironman, aí ele fez logo assim, um, dois, que, né, que acumulou num curto espaço de tempo, né? Ele ficou até meio receoso, falou, cara, será que, porra, será que eu vou conseguir, né, performar? E aí o cara, pô, no primeiro performou super bem, o melhor tempo dele. E aí uma Caramba. coisa que ele mais ficou chocado, né? A recuperação dele no dia seguinte. Ele falou assim, cara, eu andava de muleta, cadeira de roda, não conseguia. O dia seguinte eu estava todo inflamado, né? Era um dia descansando, às vezes dois, né? E, cara, na primeira prova que eu fiz, né, seto adaptado ali, o dia seguinte eu estava normal com minha esposa, né, subindo, descendo, fazendo tudo normal, né? Então ali então foi muito legal assim essa questão, né? Então é possível, óbvio que é possível treinar em jejum, né? Vários dias, né? E já fiz, né? Vários jejuns de 5 dias, né? Foram os mais longos que eu já fiz. E sempre treinando, sempre performando, né? É por incrível que pareça, assim, a única modalidade que eu tenho dificuldade de treinar em jejum mais longo é o jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu eu sinto ali, o jiu-jitsu é uma parada assim que pra mim eu sinto um consumo, um gasto, cara, muito alto, assim, muito alto. É. Agora, Caramba. triatlon, sempre treinei muito bem, performando ali muito bem, no máximo ali com eletrólitos, né? E aquilo, né? Aí na fase ali mais próxima, eu ingeria um pouco mais de carbo, até para treinar, né, pro dia da prova, né? Porque não dá para você fazer uma coisa, chegar na hora ali e querer mudar, né? Você vai passar mal, vai ter desconforto, né? Enfim, estomacal, a digestão. Então você tem que treinar também, né, a sua alimentação. Você não pode fazer algo ali e no dia querer mudar as regras do jogo, vai dar ruim. E aí eu sou um cara assim que realmente, desde que eu descobri isso, eu não consigo treinar com no mínimo ali, cara, umas 6 horas, né, de sistema digestivo já todo resolvido, né, cara? Eu gosto realmente de entrar treinando puro, limpo, né? E aí entram várias questões, né, Rafael, assim, né? Vai vindo aqui uns ganchos, né? Esse medo, né, de perder massa muscular, né? Ou quando você acabar de treinar, você tem que tomar whey protein. Cara, eu vivo isso já há anos, né? Há anos eu vivo isso e, cara, eu me considero um cara assim, ter uma qualidade muscular muito boa. Cara, e não é genética, né? Isso é genética. Pô, não é. Eu tenho foto minha, né, na véspera que eu casei, cara, meio gordinho, né? Porque eu não tava fazendo, né, o que deveria fazer. Então, meu amigo, se eu parar, com certeza eu vou engordar igual qualquer um, né? Final de semana, quando eu acelero um pouquinho a mais ali, já, pô, já chego na segunda-feira 1,5 kg acima, né? Dá uma retida, né? Mas terça-feira já tô tudo normal, então é, funciona, né? Dá para você ir fazendo assim, né? Se adaptando a esse estilo de vida, a coisa ela vai, você vai entendendo, né, cara, como que o seu corpo funciona, né? Então, a melhor forma é essa, né? Dentro do meu trabalho, eu gosto de deixar assim, não é óbvio, né, na a opção ali do paciente, né, mas tentar fazer algo que seja realmente prazeroso para ele, né, para que ele consiga ir testando, né. Eu falo, cara, você tem que ir testando, né, o que, que realmente faz sentido para você, algo que você consiga levar, né, pro resto da sua vida, né, e não mais uma dieta, né. Então, quando a pessoa entende isso, né, e consegue ali achar o caminho dela, né, e se permitir também, né, chegar no. É muito difícil, né, cara, você chegar pro cara e, não, acabou, você não vai mais. Eu sei que realmente o cara se adapte, né, eu sempre dou essa opção, cara, você quer realmente, ó, melhor cenário para você, uma carnívora. Quer tentar? Ah, não, vou tentar, pô, amo carne. Cara, beleza, pode ir de cabeça, vamos lá, né, não vai ter problema. Mas tem gente, né, que é a grande maioria que vem de uma linha, né, aquela história, né, muito high carb, né, então fica complicado, né, você tirar, né, desmamar o cara ali, o cara vai sentir, né, então você tem que vir nesse processo aí, low carb, cetogênico, e aí é até engraçado também, né, porque hoje também dois amigos no trabalho até me procuraram, né, falando, porra, Digão, eu tô querendo começar uma cetogênica.
Falei, cara, beleza, né? Vamos lá. Mas sabe que cetogênica também não é simples, não é fácil, né? As pessoas veem ali, né? Olham, veem os resultados. Mas falei, cara, vai ser um prazer, né? Te orientar, fazer todo o processo aí. Mas realmente, Rafael, assim, cara, como você tá fazendo, né? O James, né? Entre outros, assim, não é fácil, né, cara? O cara abrir mão ali de outros prazeres, né? Eu, assim, eu gosto muito de fruta, né? Poucas frutas, né? Mas gosto, né? Morango, né? Blueberry, eu gosto muito de laranja, né? Frutas mais cítricas, né? Kiwi. Não sou muito de fruta doce, né? Mas como também, né? Em algumas oportunidades ali. Mas gosto também de boas fontes de carboidratos ali quando eu como, né? Raízes, né? Vejo, né? De novo, vejo benefícios ali. Dá para você inserir isso numa dieta de qualidade, sem dúvida. É, agora, realmente tem. Agora, se você seguir ali uma dieta carnívora no longo prazo ali, eu realmente. E tem aquilo também, né? Assim, o James já é um cara ali. Você, eu não sei se você mora sozinho. Não, eu e minha esposa. Ah, tá. É. Ela segue? Ela seguia uma dieta mais mediterrânea, né? Porque ela é da Grécia, então ela tem Ah, esse hábito já mais mediterrâneo, né? Já aham. com carne, salada, alguns vegetais, né? Pouco carboidrato, já era o normal dela. Então ela tá mais. Ela foi contra no começo, né? Porque ela é médica ainda, então ela se preocupava Uhum. bastante com todo, né? Com Interessante, toda a cara. questão da carne, né? Da gordura, vai te fazer mal, né? Só que aí ela, depois desses 3 meses, ela viu que né, eu tô melhor em vários sentidos. Eu perdi quase 10 quilos, perdi 10 centímetros de barriga, tava todo inchado, todo inflamado, tava, né, Doideira. com caspa, tinha caspa a vida toda no cabelo, sempre Olha, usando cara. shampoo anti-caspa, sumiu a caspa. Cara, entre outras, diminuiu a quantidade de café, aumentou um pouco a energia. Aí observando assim, né? Ela É, começou a comer um pouco mais carne também, com gordura, porque ela evitava a gordura, né? Isso que vale olha, né, cara. ressaltar. É, mas normal, né, cara? Isso aí foi o que a gente falou aqui, né, agora há pouco, né? Os médicos realmente eles têm, né, cara, esse entendimento, né, esse receio, poucos, né, aumentando, né, gradativamente, né. Eu tô até com meus exames aí, cara, eu vou levar no médico e toda vez é a mesma coisa, né. Chego lá, eu deixo sempre o colesterol por último, os caras vão só elogiando, né, caramba, muito bom, o tempo que eu não vejo o exame assim, excelente. Aí quando chega no colesterol, os caras, não, 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 na hora já pega ali né, o receituário ali, já prescreve ali remédio para baixar. Cara, Rafael, acho que sei lá, eu faço isso há uns 8 anos, cara. Toda vez é a mesma coisa, né? Quando eu chego lá, eu vou ali no médico, né, cardiologista, só para fazer os testes básicos ali mesmo, né? Muito porque, como eu falei, eu perdi um irmão, né? Em 2017, morte súbita, então aquilo foi muito chocante, né, para minha mãe. Então, e ela, pô, faço muita atividade física. Aí eu, cara, até uma forma ali de deixar ela tranquila, eu falo, não, mãe, aqui, ó, os exames estão aqui, o médico falou que eu posso fazer Ironman, posso fazer o que for, que né, não vai ser por isso daqui, só se for da vontade de Deus mesmo, enfim. Então, essa questão, os médicos têm muito, né, receio do colesterol e continua ainda se baseando ali, né? Ah, se você come carne, se você come, né, se tá comendo, como é que tá a sua dieta? Aí eu nem entro, nem entro em discussão, né? Eu falo, não, minha dieta é boa, nem falo que eu sou nutricionista, porque não vai adiantar, né? Tô ali no ambiente do cara, eu vou ficar questionando, né? Mas assim, o colesterol super normal, né, cara? Minhas taxas, pô, são excelentes, né? Meu HDL muito alto, triglicerídeos muito baixo. Então os caras não pedem nem um tipo do LDL, né? Eles se baseiam ali, colesterol total e LDL, né? Ah, o meu total, sei lá, é 280, né? Um número, assim, nos padrões aí da medicina é alto, né? Mas já chegou até bater 320. E eu não tô nem aí, assim, eu sei que, né, que os padrões estão muito bons, né? Como que eu tô me sentindo, pô, né? Ainda faço ali os testes, né? Não aparece nada, né? Então, assim, é uma medicina muito perigosa. Por isso que eu falei, né, cara? Quantas pessoas entram no consultório e saem dali doente, medicada, né? Eu já, né, se eu não tivesse conhecimento, eu entrei ali saudável e eu ia sair dali, meu amigo, com prejuízo, né? Porque eu ia Tomando começar a tomar um estatina. remédio. Exatamente, tomando a estatina e aquilo é baixar, né? Aí ter que tomar outro remédio para melhorar a minha energia, sei lá o que é 10, tudo bem que é um suplemento, mas, cara, começa a baixar a testosterona, né? E aí, cara, né, é uma coisa muito louca, né? Assim, os caras não Foi o que, pedem, né?
não faz nenhuma Engraçado. relaçãozinha triglicerídeo sobre HDL, né? Que é o básico ali para você ver, né? Qual é a sua relação. O meu, cara, o meu dá 0,6, 0,5, né? E o, Bem assim, baixo. considerado seguro, seria próximo de 2, né? Acima de 2. Então, assim, acabou, né? Você não tem o que questionar. E o cara me dá um medicamento, né? Então, é complicado, né, cara? Assim, a medicina, a nutrição, realmente é muito louco isso, assim. Eu fico, né, abismado, assim, né, com mas as coisas estão mudando, né, Rafael? Assim, eu vejo que, principalmente porque, né, cara, as coisas estão mudando nos Estados Unidos, né? A coisa tá mudando lá. Então, assim, e foi de lá que começou, né, toda a problemática, né? Lá, na verdade, foi Ansel Keys, né? Eu gosto muito de falar sobre ele, né, cara? Que ele foi o grande X9 aí da gordura, né, cara? Ele que demonizou a gordura, né, com aquela pesquisa lá furada, saiu para dar um. Eu brinco assim, saiu para dar um rolé em volta ao mundo, para voltar com uma notícia para a indústria, né, que já foi ali corrompida, ele já foi, né, com esse viés, né, de ó, vamos provar aí que gordura saturada faz mal, cara. E o cara voltou, depois ele abriu o jogo, né, ele falou, né, cara. Cara, não era isso, né? Encontrei 7 países lá, mas não era pela gordura, né? Pelo contrário, todos os outros países que tinham uma ingestão de gordura alta, o índice de, né, problema cardíaco eram baixo. Mas botaram na conta daqueles 7 países, mas eram pessoas sedentárias, fumantes, bebiam demais. Então, e aí, mas aquilo ali, meu amigo, foi o grande pontapé, né? E é interessante, né, se você fizer ali, né, eu faço muito esse link assim, né, com meus pais, né? Como que até aquela época ali, 80, eles eram magros, né? Que não tinha tanta essa influência, né? E aí a coisa começou a mudar realmente ali, década de 80, 90, né? Começou a vir, né, em massa isso daí, né? E aí, cara, se você demoniza, né, a gordura, a gente tem 3 macronutrientes, demonizou a gordura, sobrou carboidrato e proteína. A proteína sempre foi uma coisa cara, né, cara? E as pessoas sempre tiveram um certo receio ali de proteína, não sei porquê, mas eu acho que era muito mais pelo fato de ser caro, né? Então, sobrou carboidrato, né? Pô, ali a indústria nadou de braçada, né? Falou, meu irmão, vamos para cima do carboidrato, gordura demonizada, gordura saturada, e eu sempre trago isso também, né, cara? Eu falo assim, pô, será que, né, a natureza seria tão doida, né, cara, se o alimento mais nutritivo do mundo é o leite materno e, porra, 80% do colostro, né, aquela primeira jatada ali que é para deixar o bebê já, né, blindado, ela é, pô, praticamente gordura saturada, né? Então não faz muito sentido você acreditar que realmente a gordura saturada vai ser o problema, né? E hoje a gente vê, né, como é que são as coisas, né, Rafael? Começou assim e hoje os tratamentos, né, são baseados em que, né, se você parar para analisar aí um Alzheimer, né, Parkinson, principalmente Alzheimer, né, em cima de gordura, cara. Né? Tem um livro, O Fim do Alzheimer, que o cara se baseia 90% do tratamento dele, cara, é com óleo de coco, né? Olha que coisa fantástica, né? Então, assim, e por que que aumentou, né? Você olha aí a quantidade de doenças, né, cara, ligada à parte neurológica ali, né? Retirada de gordura, né, cara? Não existia demência antigamente, o cara ficava gagá, beleza, com 90 anos, porra, né? Valeu, deu o Normal. tempo do cara, né? Normal. Então, hoje, né, a dieta cetogênica é a dieta utilizada, não só para doença, né, Alzheimer, Parkinson, mas câncer, né? Totalmente ali, né, utilizado, jejum. Cara, eu acabei de ler agora, né, cair para dentro disso aí, porque tive um episódio na família, minha sogra, ela teve câncer, tá bem, né, graças a Deus. E aí eu fui, né, comecei a estudar mais ali na dieta, até que imita o jejum, né, até fiz ela agora também como teste. E é uma dieta, é aquilo, né, é até interessante falar sobre isso, né, porque é, a dieta carnívora, ela é boa, mas para todo mundo? Não, né? Um cara que está no tratamento ali, né, de câncer, realmente ela não é, né, adequado, né? O Walter Longo, né, que é ele tem um viés ali, uma pegada um pouco ali vegana, tá? Mas, porra, o cara tá fazendo estudos, né? Saem, né, vários estudos em cima disso, né? Em câncer, tratamento de câncer. E o cara ele desenvolveu, vamos dizer, uma dieta que imita o jejum, né? Que é interessante, né? Porque é de muito mais fácil adesão para o paciente, né? Você conseguir se alimentar, você pode se alimentar, né? É uma quantidade baixa de calorias, né? O primeiro dia são 5 dias, o primeiro dia 1.100 calorias e os 4 dias seguintes são 800, 850 calorias.
onde a proteína é muito baixa, né? Mas faz sentido, né? Quando o cara está com câncer, né, a proteína ela tem esse fator, né, de anabolizar, de crescer, né? Então, ele conseguiu chegar ali num ponto, né, onde ele viu que a proteína realmente ela tinha que ser numa condição ali mais baixa, né? Mas ele tem todo também um cuidado, né, de falar, cara, assim que, né, sair disso, né, volte ao consumo de proteína, né, dependendo de uma certa idade, tem que aumentar também, né, se for idoso, ele já tem também essa preocupação, mas é uma dieta mais baixa, né, realmente em proteína. E é uma dieta muito interessante, né, que você consegue alimentar e ter os efeitos do jejum, né. Eu fiz, confesso que não gostei, né, assim, achei muito volume ali, muita verdura, legume, essas coisas assim, enfim, para quem tem essa pegada aí, beleza, né? Mas não era uma dieta assim que eu até falei pra minha esposa, prefiro ficar em jejum do que fazer ela, né? Prefiro ficar sempre. Minha esposa também, nossa, pô, é complicado isso aqui, né? Chato, muito volume, muita. Então, assim, mais para tratamento, e aí ó, a minha sogra também, né, até aderiu a essa dieta. E foi legal, assim, né, a recuperação dela, todo o tratamento dela foi muito bom, né, teve uma recuperação boa, né, e, e as pesquisas dele, né, mostram muito isso, né, e muito relato de caso ainda, porque é muita pesquisa em cima de rato, né, mas tem algumas já em cima de humanos, mas o que tem muito são pessoas, né, realmente contando, né, a experiência deles, né? E várias pessoas, né? Ele, pô, tem vários relatos lá muito interessantes, pessoas que só de ver ele falando, né, sobre os benefícios ali e tal, começavam a fazer por conta própria jejum, né? Jejum mesmo. O cara, antes de começar a quimioterapia, fez lá 6 dias de jejum. E aí chegava a fazer já o tratamento, o médico já olhava, caraca, o que que houve, né? O que que você fez aqui que já mudou muito, né? Mas o mais impressionante era durante, né? Que ele sempre enfatiza de você continuar ali, né, com o tratamento ali, né, padrão, né, fazendo a quimioterapia, rádio, enfim, o que for, mas fazendo o jejum ou a dieta que imita o jejum. E assim, os efeitos, né, colaterais, cara, eles despencam, né, cara? Olha que interessante, né? Como que o jejum tem essa capacidade, né, cara, de curar mesmo, né, de tratamento, né? É impressionante. Então, enfim, jejum como eu falei no início, né, cara? Eu acho que o jejum ele muda a vida, né, cara? Assim, eu sou um cara que sou adepto ao jejum e não só, eu falo muito isso, né? O jejum, o emagrecimento ele é uma consequência, né? Ele vai acontecer, mas o que ele faz antes é muito maior, né? O jejum, né? De autoconhecimento, autocontrole. Pô, tem filho, família, né, cara? Então, várias vezes ali, pô, 3 dias de jejum, 4 dias fazendo comida, tendo que botar no prato, e aí a mente vem aquela guerra, né? Pô, come, tá tranquilo, você já tá 3 dias, tá 4 dias. Então, assim, isso é um autocontrole, cara. Eu esqueci tem uma frase, né, que ele fala isso, né? Acho que é até do estoicismo, né? Se você controla a fome, amigo, você controla quase tudo, né? Se você realmente consegue controlar por livre e espontânea vontade, pô, não vou comer, cara, isso te bota no outro patamar, né? Então, e tem vários relatos disso, né? Porra, como é que pode, né? Eu comia pra caramba, eu era ansiosa, depois comecei a fazer jejum, consigo me controlar mais, né? Então, assim, é óbvio, né? Você não... É aquela história. Você não vai jogar o jejum de qualquer maneira, né? Por isso que muitas pessoas têm um certo trauma e, né, ficam frustradas, né? Mas se você tem, né, uma direção, um caminho, sem dúvida o jejum ele vai, né, te botar, né, eu gosto de falar isso, no outro patamar, né? Eu falo muito isso, assim, né? Que o jejum ele é alto, né? Ele é autocura, ele é autocontrole, enfim, então assim, ele realmente muda, né? Ali sua condição toda, né, cara? E é aquilo, né? Jejum tá em várias, né, religiões, né? Ele é utilizado ali, né? Não só enfim, porque realmente é um estado ali que você tá muito limpo, né? Muito puro, né? E só mais um ponto ali, né? Que eu gosto também de enfatizar, né? É a importância de tentar dormir, né? Um período de jejum, né? E aí, lendo esse livro agora aí, né? Sobre o ciclo circadiano ali da diabetes, ele fala muito sobre isso, né? Como eu falei no início. Então, o nosso corpo, né, quando você dorme em jejum, quando está dormindo é o melhor momento, né? É um momento realmente de recuperação, é ali que tudo acontece, né? É ali que você emagrece efetivamente, é ali que você
cresce, você fica mais forte. E quando você entra já num estado ali já, né, sem digestão, seu corpo funciona muito melhor, né? Mas é isso, Rafael. Caramba, cara. Pô, muita informação, né, cara? Acho Nossa. que eu poderia ficar aí falando mais horas e horas, né? Falar mais sobre atividade física, performance, enfim, a gente tem muita coisa para falar, mas acredito que tá Nossa. chegando a 1 hora aí, eu acho que é o tempo, né? Ou se tem- Não, mas se tiver alguma pergunta aí, fica à vontade, meu amigo. nossa, eu não sei nem por onde começar, cara. Você explodiu minha cabeça aqui por 1 hora que agora eu tô até deixa eu recuperar o fôlego aqui. Realmente foi intenso, hein, Rodrigo? É, Caramba, é. cara. E é Nossa. assim, cara, normalmente nas minhas consultas, assim, eu falo tudo isso, cara, porque eu gosto de deixar essa pulga aí atrás da orelha, né, cara, de trazer esse tipo de informação, de mistificar, trazer clareza, né, cara, eu acho que isso faz muito sentido, né, quando a gente faz algo que, pô, né, não é só uma dieta, né, não é só, pô, por quê, né, por que que eu tenho que pegar sol? Não, cara, você tem que pegar sol porque, cara, quando você, né, aí vem vários links, né, por que que o colesterol é necessário, né? Pô, porque o colesterol, meu bicho, ele é o carrinho, né? Ele é o transporte, né? Ele que faz, né, todo o processo ali, que leva, traz, limpa, né? O LDL também. Então, quando você pega o sol, a tal da vitamina D, que é tão falada, né? Ela precisa do colesterol, né, para fazer essa síntese. E é esse colesterol que mais tarde vai também encaminhar, levar tudo isso lá para você produzir melatonina para você dormir. Então, é aquilo que a gente estava falando no início, né? Você acordar, já se expor à luz solar, né? Já olhar para a claridade do dia. Cara, é tudo tão lógico e tão lindo, né? Assim, né? Que seu corpo, só de você olhar o sol nascer, aquela luminosidade ali, ao entrar na sua retina, ela já começa puff, né? A fazer, né? Começa a produzir, né? Cortisol na medida certa, né? Já começa a te deixar alerta, e aí você já começa a movimentar, né? Você já começa o seu dia ali, e é isso, primal, né? Ancestralidade, né? Os caras começam a acordar, pô, ia fazer o quê? Comer banana, suco de laranja com pão integral, não era, meu amigo, já enxada, sair para caçar, correr, andar, nadar. Então, cara, é muito isso, né? O nosso ciclo circadiano. Se tem um livro que eu falo, só que ele é em inglês, né? Que é o Circadian Code, né? É um livro que eu falo, cara, esse livro ele devia ser, assim, dois livros, né, cara? O Circadian Code e o Gary Tauber, né? O Why You Get Fat, né? Porque nós engordamos. Vou procurar aqui. Cara, Circadian Code é um livro fantástico, né? Assim, é um livro que eu falo, pô, esse livro tinha que, né? Mas é aquilo, né? Escola, eu sempre falo isso também, né? Escola deveria ensinar, né? Educação alimentar, educação financeira, filosofia e espiritualidade, né? Não estou falando aqui de religião. Pô, imagina, né? Um sonho, né, cara? Mas é aquilo, o sistema não é assim, né? O sistema não quer te deixar, né, saudável, né? Com uma mente, meu irmão, sagaz, né? Ele quer realmente Não dá botar, lucro, né? te enquadrar naquele. Esse mesmo. Esse livro aí, cara, é virada Perfeito. de Vou comprar já. chave. E aí ele vai O- falar de tudo, ele vai falar sobre alimentação, ele vai falar sobre jejum, né, as coisas se encaixando. Exatamente tudo isso que eu tô falando aqui desde o início, né? Que a saúde, cara, ela começa nisso daí, né? E hoje as pessoas estão totalmente, né, ao avesso, né? No sentido do respeitar o seu ciclo circadiano, né? Poucas pessoas, né? Cara, eu aqui em casa eu tenho um negócio, cara, meus amigos até brincam, né? Que a gente chama assim, vamos aqui em casa, resenha, cara, pode ser sexta, pode ser sábado. Meu amigo, eu falo, ó, começa cedo, cara, que dá 8 horas, 6h30, já dá meu prazo de validade ali, eu começo. Aí eu chamo minha esposa de dia, né? Eu falo, Didi, ó, tá na hora, vambora, vambora. Os caras, que isso? Eu falei, meu, não, não dá, tipo assim, pra eu perder noite de sono, cara, tem que ser uma coisa assim. Aí os caras já brincam, aí Didi, 6h30, 7 horas, vambora. Então, eu tenho, Tá assim, isso certo. comigo, cara, porque se eu não faço isso, assim, cara, eu já me sinto no dia seguinte, né? E não adianta, assim, eu acordo 5 horas da manhã, cara, né? É muito interessante, Rafael, como quando você tá realmente ali, né, conectado com o seu ciclo circadiano, cara, na Nova Zelândia, foi muito interessante, né? Que a gente chegou lá, meu irmão, foi uma virada, né? Porra, saímos daqui, chegamos lá, meu irmão, frio danado, neve, pô, amanhecendo 9 da manhã, cara. Caraca, que loucura, né? Mas olha que coisa, né? Quando eu fui me adaptando àquilo ali, eu comecei a acordar, cara, 8, 9 horas da manhã, né? Porque escurecia muito tarde também, né? Começava, aí você vive isso também, né?
Tinha dia lá que escurecia, cara, 10 da noite. Aí era muito engraçado lá em casa, né, que minha filha, todo mundo é assim, né? Aí minha filha começava, que horas tem, papai? 7 horas. Eu vou começar a fechar a cortina, começar a fechar tudo, mas dava aquela claridade, né, cara? Porque a gente, todo mundo tem esse costume aqui em casa, né? Mas aí, assim, eu comecei a me adaptar ao ciclo circadiano de lá, né, cara? Não dá pra você fazer o contrário também, né? Lógico que dá, né? Mas o seu natural, como eu tinha essa flexibilidade de horário, eu acordava um pouco mais tarde, né? Não acordava ali quando amanhecia, né? Mas acordava ali, sei lá, 7h30, 8 horas, coisa que aqui no Brasil é impossível, né? Eu acordo 5 da manhã, né? Cara, sem alarme, é incrível, né? Como que eu consigo funcionar assim. E à noite Que horas, também, cara. que horas que você vai dormir, mais ou menos? Rafael, assim, se tiver tudo no esquema, por exemplo, domingo eu fui dormir, normalmente final de semana, sábado não, mas domingo eu fui dormir às 7h30, cara, da noite, né? Então, assim, durante a semana é um pouco mais complicado, que minha filha acaba o jiu-jitsu dela 7h45, né? Ela treina de segunda a quinta. Aí eu chego em casa, já tá tudo mais organizado, mas aí, né, a gente acaba jantando, então eu vou dormir ali 8h30, 9 horas, né? Então, assim, pra mim, durante a semana é isso, assim, né? Por exemplo, os caras, vamos ver futebol 9h30 da noite. Não vejo, amigo, não vejo mesmo. Só se for, né? Enfim, cara, mas já me adaptei a isso, me sinto muito bem dessa forma, né? O corpo funciona, né? Corresponde muito bem, né? Mas aí você dorme pelo menos umas 8 horas ali, foi o que eu É, entendi por oito noite. horas, né? Dá, né? Se eu for dormir ali, né? 8h30, 9 horas, né? Você vai dar aí, né? 8 horas tranquilamente. E Eu às acho que vezes 8 até. horas é um horário, é o mínimo, né? Seria ali, né? É, Um horário é, bom, né? Pra gente se recuperar bem, né? bom. Menos que isso é complicado, né? Não, exatamente, né? Uma coisa que eu falo muito aí também, né, cara, essa questão de procurar dormir ali, né? O ideal é 8 horas, né, cara? Mas hoje, assim, eu vejo aí a dificuldade que as Difícil. pessoas têm, né, cara? Muito É, difícil. As pessoas começam a chegar em casa aí, cara, a grande maioria, né, cara, 9 da noite. E é. aí é celular, ainda continua muito conectado. Uma coisa que eu faço também, cara, isso aí com meus pacientes, todo mundo, cara. Cheguei em casa ali, jiu-jitsu ali com minha filha, celular, já esqueço também, né? E às vezes até antes, né? Se eu tenho essa possibilidade, assim, 7 da noite, cara, eu não tenho mais nada pra falar em celular. Já, puf, já boto o celular no carregador lá longe de mim também, né? Não durmo com o celular no quarto. É outra coisa também que eu não faço, né? Então, esses hábitos assim, cara, são coisas assim que você vai pontualmente, ali, gradativamente, né, inserindo no dia a dia, né? Nossa, Mas caramba. Café? Toma café, não? eu tomo café, mas tiro também, né, com grande frequência, assim, né? Mas Sim. tomo bom café, né? Só compro café realmente aqui orgânico, né? Em grão, então é um café que eu moo, faço na hora ali, mas não tem dependência de café, né? Eu tiro assim, normalmente ali, sei lá, depende muito, não tem uma regra, mas quando eu sinto ali, pô, tá na hora, eu tiro, fico 3 dias sem café, né? Que é um tempo aí legal de você dar essa desintoxicada da cafeína, essa dependência. Aí, primeiro dia, sinto ali aquela um pouquinho de dor de cabeça e tal, mas tomo café, mas também só pela manhã, né? Acordei, não tomo de imediato, né? Espero. Minha rotina normalmente é acordar, né? Banho gelado. Dentro do banho gelado ali já faço um movimento, tá? Já faço ali até para ficar mais tempo. Isso eu desenvolvi na Nova Zelândia, uma estratégia para poder ficar mais tempo. Lá eu fazia 120 ali, mais ou menos panturrilha, né? Negócio muito doido, as pessoas ficam rindo, mas eu ficava ali porque a panturrilha é onde, né, bombeia, né, o sangue, né, a grande válvula ali. Então eu já fazia ali 120 panturrilhas embaixo da água, um, dois, três, e aí para poder ficar mais um pouco, né? E Boa. aí essa é a minha rotina. Aqui no Brasil eu acabo fazendo ali 60, 80, faço uns 10 agachamentos também, isso tudo dentro do banho, e aí saio, vou dar um rolê com o cachorro, e aí o tempo, e aí tá amanhecendo, então já vou me expondo ali. Então é muito legal você acordar, né, beber água, né, para já ativar o seu sistema ali, né, digestivo, e caminhar, né, fazer um movimento leve mesmo, né, e se expondo, né, à luz do dia. Então, assim, isso, cara, é exatamente a forma, né, primal, ancestralidade aí que nós desenvolvemos, né, cara? E isso é a saúde, né? Isso para mim que é a saúde, né? Assim, Rafael, é complicado também impor isso, né, no dia a dia das pessoas, né? Assim, as pessoas vivem uma vida muito louca, né? Mas é opção, né, cara?
Eu falo isso porque, assim, eu tenho essa opção também de trabalhar pra caramba se eu quisesse, né? No meu trabalho lá, inclusive como auditor, assim, tem vários cargos de chefia que eu poderia, como eu já assumi. Eu não quero, né? Eu prefiro ter essa qualidade de vida, né? Mas, pensando financeiramente, como a grande maioria pensa, né? Só que não é ter esse privilégio, né? De poder levar meus filhos na escola, isso é saúde também, né? Eu prezo muito eu e minha esposa ali por momento de qualidade com meus filhos, né? Somos eu e ela que faziam tudo, né? A gente sempre, nunca quis terceirizar, né? Desde o início, quando a gente casou, a gente falou assim, ó, é, alguém vai parar para trabalhar aqui, na época eu tinha passado por concurso, minha esposa tinha um trabalho muito bom, e ela, não, então beleza, eu vou parar e vou, até porque é mãe, né, cara? E ela, a gente optou por isso, e ela tinha um ótimo trabalho, né, para se dedicar aos filhos. E foi isso com a Pietra, né, que hoje já está com 12 anos, e o Tito, que está com 6. E, cara, são crianças, assim, Rafael, não é porque é meu filho, mas são fora da curva, assim, porque chega pra gente, né, em escola. Então, assim, cara, o Tito, a Pietra come de tudo. O Tito pé de galinha, meu amigo, ele, pô, come pé de galinha, rabada, fígado, não tem. Tito, a gente até brinca, fala, Tito, 6 anos, né, o que que você não gosta? Aí ele fala um negócio lá que eu nem lembro o que que é até engraçado, assim, uma parada que nem é tão assim, acho que nem lembro, não sei se é repolho. Acho que é repolho que ele fala que não gosta muito, assim, mas come. Se botar também não vai falar que não quer. Então, é uma opção também, né, Rafael? Assim, eu falo muito isso também, né? Falo, cara, pra mim, a regra é essa. Primeiro, saúde. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Né? Só que hoje a ordem é inversa, né? É trabalho, né? Família e saúde, né? E eu vejo, cara, que não faz sentido. Tudo bem, você tem uma época da sua vida ali que você tem que dar um gás, né? Você tem que, pô, como eu fiz, né? Tive que estudar para um concurso. Pô, tive que ficar ali, cara, 4 anos remando, remando, estudando. Pô, não tinha realmente a vida que eu tenho hoje, meu amigo. Eu ia na academia, mas nunca deixei de fazer. Né? Ia na academia rapidinho ali, meia hora, bum, bum, voltava para estudar. Eu estudava 12 horas por dia, cara, praticamente. Era muito, né? Até porque eu não gostava de estudar antes, então eu tive que pagar esse preço. Mas num certo momento, depois que eu vi que eu conquistei essa estabilidade, falei, cara, não, aí cheguei a pegar alguns cargos, estou te falando, mas para mim faz muito mais sentido você o quê? Você tem que estar bem com você, meu amigo, né? O que adianta o cara chegar um CEO, mas tá como eu já peguei, os caras chegar para mim e falar assim, ó, desculpa até o termo, né? O cara fala, pô, fulano vai te procurar, o cara é pica da Vivo. É mesmo? Mas o que tá acontecendo? O cara tá pesando 130 quilos. Eu falei, porra, o cara é pica? Filho? Será que é mesmo? Pô, não é. Né? Um cara desse, meu amigo, ele não tá conseguindo engravidar, ele não tá conseguindo transar, ele não tá conseguindo. O cara falou, ele não consegue subir escada. Eu falei, pô, meu irmão. Então, assim, a ordem tá inversa, né? E aí é muito complicado, né? Então, assim, se você tá bem com você, meu amigo, você vai entregar para sua família e você vai entregar para o seu trabalho muito mais. Porque eu já vi caso também de pessoas, né, próximas, que eram, né, o bam bam bam, e ter que entregar tudo e descendo, o cara era o último cargo. Olha que coisa, né, Rafael? Como que isso faz muito sentido. E aí começou a ter síndrome de pânico, burnout. Meu irmão, começou realmente, não sabia para onde ir mais. Teve que ser encostado, né, pelo INSS, recebeu o mínimo, e aí o que, que aconteceu? Teve que cuidar da saúde, meu amigo. Teve que cuidar da saúde, foi, foi, foi. Hoje tá ali, né? Num bom, voltou a um cargo bom, mas ela fala, cara, não saio daqui para mais, nunca mais, porque quase morri. Então, assim, para mim é isso, cara. A ordem é essa, né? Saúde, cuidar da sua saúde. Pode pensar, pô, cara, é egocêntrico, só pensa nele. Cara, não é o contrário, né? Você bem com você, você vai entregar muito mais para sua família e para o seu trabalho, sem dúvida, né? Cara, mas como que você consegue fazer tudo isso, Rodrigo? Porque às vezes a gente acha que não tem tempo, né? Mas, poxa, É, esposa, 2 filhos, cachorro, 2 trabalhos, porque eu achei que você era nutricionista só, né? Só não, né? Muito, mas você é nutricionista, auditor fiscal, você pô, tá fazendo podcast com a gente, cria conteúdo né, pra rede social, tem pacientes online, cara, Iron Man, faixa preta de jiu-jitsu, como que faz tudo isso, velho? cara, é uma correria boa, né? Eu brinco assim que é uma correria boa, né, cara? Eu realmente ali acordo cedo, cara, e começa meu dia e eu só vou parar, cara. Realmente ali 7h30 da noite, né? Mais ou menos o horário assim, 7h45, acabei com minha filha ali. Mas é isso, cara. E é bastão o tempo inteiro aqui eu e minha esposa, né, cara? Eu e minha esposa, a gente é muito fechado, cara. Pô, minha esposa
brabíssima também, cara. Ela é até um tópico legal um dia se você quiser conversar com ela. Ela tem a especialidade dela na parte, né, mental ali. A gente tem, né, cara, a gente tem uma empresa chamada Saúde Blindada. Ela tá meio adormecida nesse momento, porque quando a gente foi para Nova Zelândia, a gente deixou ela ali, a gente voltou agora, a gente até fez a reformulação da logo, da marca. Então a gente já trabalhou com Saúde Blindada. E lá fora ela até se transformou em Armored Health, né? Porque foi um projeto de jiu-jitsu que eu desenvolvi lá, né? Foi uma coisa até que aconteceu aleatoriamente, tá? Não vou nem falar que é porque é muito doido, assim, um negócio que foi, nossa, surreal. Mas a gente implementou o Saúde Blindada dentro do jiu-jitsu lá na Nova Zelândia. E foi de novo mais uma parada que explodiu. Eu sozinho amarrei a faixa da minha esposa, faixa branca, falei, ó, vambora que o negócio, o bicho pegou, meu amigo. Quando a gente viu, já tinha 100 crianças, lista de espera. E eu, pô, no início agarrado no inglês mas, cara, fomos entregando e a gente fazia isso, né? As crianças ganharem grau, tinha que ter alimentação saudável, né? Tinha que mostrar, botar num grupo, tinha que arrumar a cama, tinha que lavar a louça. E os pais ficaram doidos com aquilo. Falaram, caramba, nunca vi isso e tal. E brasileiro, faixa preta, pô, lá fora, né, cara, é o Michael Jordan aqui no Brasil, né? No basquete, né? Total. Mas, enfim, cara, tu tava te falando isso porque a vida realmente, assim, é eu e minha esposa, cara, o tempo inteiro. Um leva, outro busca, né? Um dá o gar na comida, a gente gosta de fazer nossa comida, né, cara? A gente tem todo esse cuidado, né, cara, pros filhos principalmente. A gente não entrega pô, a merenda dos nossos filhos, né? O lanche deles. A Pieta maior, até várias vezes fala, nem quero levar nada. Eu falo, nem leva, né? A gente deixa por opção. Quer levar? Não quer? Pô, sei lá, chega na escola 1 da tarde, sai 6, 5 horinhas, eu falo pra ela, pô, jejum, pode ir, só bebe água, filho. Se quiser, leva uma pedrinha de sal só, mas que não vai acontecer nada. Eu até brinco, se tivesse uma escola, minha escola ia ter água e sal, meu amigo, é o que criança precisa. Aí a criança chega lá cheia de açúcar, quicando. A criança tem não sei o que, tem não sei o que lá. Porra, é lógico que vai ter, meu amigo. Como é Nossa, que a eu criança tive vai se tudo. concentrar? Exatamente. Né? Como é que uma criança, Rafael, cara, eu vejo assim, lá no jiu-jitsu, as mães ficam treinando lá o Muay Thai embaixo e o jiu-jitsu em cima. Aí as crianças ficam na arquibancada. Cara, assim, eu fico assim, meu irmão, que covardia, sabe? A criança, assim, toda dobrada, postura já horrível, com celular e um pote, cara. Esse dia eu tava assim, essa foi pra mim, assim, um pote de biscoito traquina recheado com a jujuba, meu amigo. De todas as cores, é aquela cheia de açúcar. Cara, a criança ficava ali, meu amigo, um dopaminérgico ali, né, cara, de... Aí como é que uma criança dessa vai chegar em casa, pegar um livro, ler, vai chegar na escola, vai sentar... Cara, estímulo fortíssimo o tempo inteiro de açúcar, dopamina, dopamina. Cara, uma criança dessa aí com 15, 16 anos, meu irmão, tá batendo cabeça, e aí você começa a ver um monte de problema. Cara, minha filha, cara, assim, é o vício dela é ler livro, meu amigo. Ela, presente dela, só quer livro, livro, e cada livro dessa grossura, tudo em inglês, lê inglês e português, inglês e português. Ela só quer ler livro. E aí, meu amigo, o moleque já tá indo pelo mesmo caminho, mas por quê? A gente lê, a gente faz atividade física, né, cara? É aquela história, né? O exemplo arrasta, né? Então, assim, é aquilo que eu tava falando, né? Minha esposa, bicho, ela tem esse conhecimento dessa parte também neurológica, ela fez uma pós agora irada na PUC, né? Só com os caras. Então a gente faz essa combinação muito legal, né? Nosso trabalho ali, uma mentoria que a gente tem, né? Que é o Saúde Blindada, né? A gente tem a marca registrada, então assim, a gente está só devagarinho voltando, né? A gente optou por voltar mais comigo agora como nutricionista mesmo, para ir ganhando mais um know-how ali, e aí depois vim trazendo saúde blindada, até porque a gente realmente não tem tempo para abraçar, né? Tem toda essa logística aqui, a gente faz questão de fazer isso com nossos filhos. Mas é isso, Rafael, é correria, né, cara? É o dia inteiro, meu irmão, já assim, eu já procuro ganhar tudo pela manhã muito cedo, que eu falo assim, ganhar, né? Eu falo, meu irmão, tem que fazer já minha atividade física, já, pô, já tô no lucro aqui, né? Já tomei uma banho gelada, já, pô, já me expus, já fiz aqui, né, o grosso aqui pela manhã. E aí o resto do dia eu vou ali, né, cuidando de família, de filho, né? Mas é aqui, quando chega também meia hora ali à noite, meu irmão, pô, 7, 8 horas, a bateria já tá, né? Eu não Missão consigo, cumprida. né? Minha filha até brinca assim, papai, vamos ver um filme, eu falo, bota aí. Aí, 5 minutos já, bum, já dormi e vou dormir, sabe? Mas é isso, cara. É uma correria, mas é uma correria boa, né? Assim, não trocaria nada, né? Gosto muito do estilo de vida que eu tenho, né? Mas
os filhos crescendo, né? A gente vai tendo também mais liberdade, né? A gente consegue ter mais flexibilidade para fazer, né? É, essa já teve fase mais complicada, né? De filho menor, principalmente para minha esposa, né? Hoje a gente já consegue conciliar melhor aí nossa. Mas é isso, prioridade eu e ela, né? Sempre saúde, família, filho e o trabalho aí vai chegando por consequência, né? Cara, incrível, não, Rodrigo? Com certeza esse podcast vai ajudar muitos pais de família aí, ó, pais, esposas, né, mães, né, no caso, porque, cara, sensacional. Eu quero já, estou curioso para entrevistar a sua esposa também, aqui, bater um papo com ela, né? Com certeza Que ela vai legal. ajudar muitas outras pessoas aqui também, porque a história de vocês é incrível, né? Eu já tinha ficado muito interessado desde a época que eu ouvi falar de você, né? E depois Aham. de ter dado uma olhada também no seu trabalho, no seu site, eu falei, nossa, cara, esse cara é foda, né? Tipo assim, tem muito conhecimento e conhecimento de quem vive, né? Porque às vezes não é Exatamente. só um nutricionista, né? Ou um health coach advisor que você tem também certificado, né? Eu vi Sim, sim, tem também. é, que só tem, né, os diplomas, né? Você vive na pele mesmo há muitos anos, né? Não só a parte da nutrição, mas a parte dos treinos, né? A parte toda a parte, né, ancestral que a gente falou agora, né? Do primal, Sim, de sim. andar descalço, tomar sol, tomar banho gelado, cara. Ciclo circadiano, nossa, sono, cara, poxa, o cuidado da família, dos filhos, meu, caramba, cara, tá sendo uma inspiração grande pra mim aí. Legal. Bacana. Você tem quantos anos, Rafael? Eu tô com 35 agora já e. É, tá é, bom, tá, né? Tá bem, pô. eu, Mas sa- eu, é, eu saí do mas é Brasil há isso. 10 anos atrás, né? Então me perdi muito Caramba. já pra comida, né? No caso, falando pra comida, comecei a trabalhar na indústria alimentícia já 10 anos atrás, como criação de conteúdo, e aí me perdi mais Uhum. ainda, né? Que sempre foi um tipo de vício e tal, mas eu sempre me preocupei com a saúde, eu sempre treinei, né, vindas e indas, né? Mas recentemente, acho que do ano passado, eu falei, dei um basta, né, na alimentação, porque foi algo que eu nunca consegui eliminar. É, transformei na carnívora, né, já vi os benefícios, pretendo continuar. Talvez no futuro eu tente fazer uns ciclos de cetogênica, paleolítica, Legal. low carb, né? Vou ficar nesse mundo, né? Não quero também ficar Isso, numa isso. para sempre, né? Pretendo, sei lá, né? Mas a carne nunca mais vai sair da minha vida. Isso, a Com carne com certeza. gordura, com certeza já mudou minha É cabeça, vida, né, né? amigo? Eu já faço banho gelado há 2 anos, né? Isso também eu acho muito importante. Aqui em Londres é sempre frio. Agora é verão, mas a maior parte do ano é frio. Então eu tenho já uma banheira ali inflável lá fora, que eu já Pô, deixo já com água. Já a primeira coisa que eu faço também quando eu acordo, já ir para lá no legal, inverno, cara. no verão. Isso já há 2 anos todo dia, né? Cara, E aí agora mudou a alimentação. Agora eu tento pisar mais descalço também. E agora eu considero talvez mudar, sei lá, mais num futuro próximo aí, para sei lá, mais próximo da praia, talvez fora da Inglaterra. sim. Né, como a minha esposa é da Grécia, talvez a gente vai para algum país, para alguma cidade ali mais perto da praia, que ela também tem vontade, para ficar mais ainda modo primal, né? No É caso, né? verdade. Porque você deve morar perto da praia aí, né? Pelo que É, você falou. eu moro de frente praticamente, né? Pô, isso muda muito, né, cara? Outra Muda, muda. qualidade de vida, né? Aqui em É, Londres, pô, Rafael, eu vou te falar, assim, eu vivi numa cidade que é muito parecida com Londres, porque na época tinha uma amiga nossa que morava em Londres. Ficou lá muitos anos, médica, até voltou, e ela sentia muito isso, né? O clima muito cinza, muito nublado, e a cidade que eu tava lá na Nova Zelândia era assim, cara, talvez até pior do que Londres, tá? Eram 10 meses chovendo, frio e cinza. Então, assim, meu irmão, ali a gente. Cara, a gente foi muito forte, assim, e muito legal também, porque a gente falou assim, quando a gente chegou lá, os brasileiros que estavam lá, eles falavam, cara, agora vocês vão ver, chegou aqui, quero ver, manter aí e tal, esse shape, essa qualidade de vida, não sei o que, bababá. Meu irmão, não mudou nada. A única coisa que mudou foi o sol que não tinha, mas quando saiu o sol, de buf, corria pra grama, ficava lá com um calango, né, pegando ali o máximo que desse de sol, as crianças também jogavam pro sol, mas, cara, fazia imersão, fazia treino, fazia tudo que dava pra fazer, a gente fazia, né? E foi por isso que, meu irmão, voltamos da mesma forma que nós fomos, né? Do mesmo shape, no mesmo estilo de vida, né? Então, assim, como que é interessante, quando você tem isso já, né, enraizado em você, pode ir pra onde for, meu irmão. A parada, você vai continuar aquilo ali, não tem como você mudar. A não ser que você te prenda, né, no quarto ali, meu irmão, e você não tiver como sair. Mas realmente, assim, a vida, né, o sol, a gente sentia muita falta disso. Isso foi um critério, assim, que pra gente pesou demais de vir embora, né? Assim, eu falei, cara, não dá pra viver
Eu não sei como, mas aí a gente entendia, né? Porque a gente via as pessoas falavam assim, caraca, bicho, fulano, pô, tá mal, né, cara? O cara tá descendo a ladeira ali com força, irmão. Porque você via ali, a gente ficou um ano e meio, né? Então a gente via, assim, muito rápido, assim, as mudanças, né? Porque tinha aquele lifestyle ali totalmente, né, insalubre, né, cara? O cara. Então, assim, o sol, ele, pô, traz vida, né? Então, assim, pra gente isso aqui realmente é muito bom, né, cara? Muda realmente, assim, você se sente muito mais vivo, né, cara? O sol, pegar sol, eu lembro que a gente sentia falta de. Eu lembro que a gente falava muito isso, cara, que saudade, porra, pegar aquela praiana, chegar em casa, tomar aquele banho, aquela sensação ali, né, de praiana, de sol, corpo queimado. Isso é muito bom, assim. Mas valeu a pena, assim, é bom também, né, cara, você viver essa experiência e, assim, até pra valorizar, né? E o free, meu amigo, ele te. Por isso que a imersão eu falo também, cara. A imersão é uma parada que te bota também num outro nível, cara, porque você vencer aquilo ali é muito difícil. E um diagnóstico que eu tenho hoje, né? Pessoas ansiosas, elas não conseguem fazer imersão, cara. É muito engraçado. O cara entra já. O neco. Pô, imersão, irmão, se você brigar, você não fica, né, cara? Você tem que entrar ali e, pum, ficar tranquilo, né, cara, no seu mundo ali. E aí no jiu-jitsu lá, a gente implementou toda sexta-feira a gente fazer uma imersão, né? E, cara, é muito engraçado. Os caras ansiosos, meu irmão. O cara bate, ele sai em 10 segundos, né? E os caras já mais tranquilo, mais, né? Que nunca fizeram, o cara entra, fica ali, né? Eu dou as dicasinhas ali e como que o cara consegue fluir, né? Mas é isso, né, Rafael? Tá Cara, e por bem, que que cara. você. Tá no caminho aí também. Você é questão de, né? Ainda tá novo, né, cara? Tem muita pista pra frente aí. Já é continuar fazendo aí o que você tá fazendo, né? Agora, principalmente, já abri esse podcast para isso mesmo, né? Para não perder o ritmo, né? Porque eu consegui completar um meio Iron, né? Agora em maio, Pô, maneiro. e totalmente em jejum, eu tava há uns Olha aí. 45 dias na carnívora, e aí eu fiquei Uhum. preocupado, né? De ir, porque eu falei, será que eu tô adaptado ainda ou não? Eu não sou nenhum Sim, atleta de ponta, eu faço por hobby, né? sim. Eu Eu também. fazia para emagrecer, né? Essa é a verdade, porque até o ano passado eu tava comendo muito, né? Por causa do trabalho e tudo mais, e por compulsões mesmo, já desde a infância. Mas aí eu completei o meio Iron totalmente em jejum. Eu fui com umas 12 horas de jejum e Olha, terminei já tava com quase 19 horas de jejum, né? E caraca, aí, pô, você deu vê. pra fazer, sabe? Pra mim já foi, né? Uau! Já Porra, tinha feito, que né? isso. E vitória, né, bicho? Porra, você Vitória. vê. Pô, isso é muito libertador, né? Você fala assim, cara, olha o que eu É, fiz aqui em jejum, né, cara? Pô, total, total. fantástico. Você vê como que É, nossa máquina, ela é perfeita, né? E pouco tempo, né, cara? 45 dias você vê ali, você sim. já conseguiu, né, cara? Muito legal É, esses eu, relatos. eu tinha feito uns treinos, né, pra ver. Bom, tá Sim, dando sim. pra treinar em jejum, então acho que eu vou encarar, né? Eu queria muito tirar essa dúvida, né? Tipo, acho que dá Aham. pra fazer. Né? Não, levei um gel de carboidrato ali só por emergência, mas não usei. Emergência. Não usei. E, cara, muito bom. Pô, Rodrigo, e como é que funciona o seu trabalho então hoje? Você atende o pessoal online? Como é que funciona? É, eu atendo online, né, e também presencial, no consultório também, mas 90% é online. Como eu falei no início, né, eu tenho dois tipos de trabalho, né, um ali a parte mais da nutrição, focado mais na nutrição, né, e a outra que é a mentoria, e essa mentoria tem a mentoria só comigo ali, que são 30 dias, né, onde eu faço um acompanhamento ali diário, então é bem seleto, né? Não dá para ter muita gente, até porque já tem bastante coisa, né? Como você viu. E é um atendimento ali que eu procuro realmente estar ali com o cara 24 horas, né? Óbvio. Se às vezes não conseguir responder, eu vou responder logo em seguida. E aí tem dois tipos de mentoria, um que é só comigo e outro que é comigo com a minha esposa. A minha esposa faz a parte ali mais a parte mental, né? E eu fico mais na parte da nutrição e a parte lifestyle, a gente acaba trabalhando junto isso também, né? Criação de hábitos, isso é muito dela também, né? De criar se organizar, né? Essa parte de organização do tempo, isso aí é fundamental e isso é a parte dela. Então a gente tem esses dois tipos de trabalho aí, basicamente, né? A mentoria, que é o acompanhamento 30 dias, full time ali, e a parte da nutrição, né? Mais focada ali na alimentação. Mas como eu te falei, acaba que na nutrição acaba entregando, lógico que não é, né? Um acompanhamento a 30 dias, né? Que é totalmente diferente. Eu dou mais uma orientação ali nesse sentido, né? Do que fazer e tal. Então é nessa pegada aí, né?
E tem também, né? Que é um personal lifestyle, né? Só um minutinho que a bateria aqui acusou. E seria também o personal lifestyle presencial, né? Que aí eu tô com o cara ali, a gente treina junto, a gente faz os estímulos ali, né? Que é bem legal, né, cara? Que aí eu pego o cara na mão mesmo, vamos lá, amanheceu, vambora, vou te encontrar em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vambora. Então a gente tem ali, né, algumas horas do dia junto e o cara voa muito rápido, né? É legal. Cara, É incrível, isso. velho, de verdade. E como que o pessoal faz pra te encontrar? Pra me encontrar é meu Instagram, né? Rodrigo. Rodrigo. Rapaz, até esqueci meu Instagram, que a gente mudou há pouco tempo. Rodrigo Marins.nutri, eu acho, né? Eu acho que até que é isso. Rodrigo Marins.nutri. Rodrigomarins.nutri. Sim. É isso aí. É, Hoje é o meu carro forte aí, o Instagram, né? Como eu te falei, a gente tem uma certa até dificuldade com as redes sociais, com a tecnologia, se não dificuldade, a gente. Foi até um tópico também que rolou uma vez na época da pandemia, né? Quem faz meu trabalho no Instagram é até minha esposa, né? Com toda a dificuldade dela, assim, né? É uma coisa que ela gosta muito, mas a gente tá até com uma empresa agora para começar agora mês que vem. Mas quando a coisa alavancou demais, muito trabalho ali, a gente até parou. A gente saiu da rede social, era pra ficar 30 dias, a gente ficou sem. Então, assim, de vez em quando a gente dá até essa desintoxicada. Hoje é muito difícil, né? Devido ao trabalho mesmo. Mas a gente não tem ainda muitos canais, né? A gente pensa em ter canal no YouTube, a gente está se ajeitando para fazer tudo isso, né? Porque, cara, realmente, assim, Rafael, a gente tem muita coisa, muito conhecimento, muita experiência, e é o que a gente vive, né? Então, assim, a gente fala, caramba, se alguém pegasse nossa vida e fizesse um vídeo, um filme, um livro, a gente fica viajando, assim, de tanta coisa que a gente já viveu, tanta coisa que a gente já fez, assim, né? E sempre ligado a isso, família, saúde, sempre, né? Girando em torno disso, né? A nossa vida sempre foi assim. Então, hoje nosso canal é esse, né? Preciso de. Acredito que agora aí, com essa nova empresa, se a gente fechar também, a gente ainda está em negociação. Vamos ver que eu já tive dizer, a última aí, que eu tô até com uma agora, e foi bem. Não foi legal o trabalho, não foi da forma que eu imaginava. Até por feeling mesmo, o cara que tem uma outra pegada, né? Não entendeu muito qual é a minha pegada, né? Que é diferente, né? O cara achou que eu era um nutricionista, né? Normal, e aí, quando ele viu como é que eu trabalhava, minha forma, ele ficou meio perdidão normal, né? Pode ser muito bom para outra linha, né? Enfim. Mas hoje é isso, são as redes sociais aí, é Instagram, Facebook, né? Que é linkado ali. A forma de me encontrar é essa. Mas em breve aí teremos outros eu vi, meios, eu, né? eu vi que tem o site também, né? É, nutrirodrigomarins.com.br. a landing page também, que é até muito Muito. recente, tá? Tá. É até muito Aham. recente. Mas é isso, assim, a gente precisa até mais de um investimento maior, mais profissionalismo nessa área aí, porque realmente. Mas acho que é tudo no tempo certo, sabe, Rafael? Porque essa questão de filho, isso daí, cara, é uma parada que, se realmente a gente entrar de cabeça, assim, fazer o negócio do jeito que a gente almeja, eu tenho certeza que a parada vai Não, acontecer, com vai certeza. engolir, né? Porque a gente tem muito conhecimento e mas eu gosto muito do físico, né? Na verdade, o nosso grande sonho é ter o nosso espaço físico de novo, como foi lá em Marataízes no início, né? Esse é o nosso. Porque a gente teve essas duas experiências muito fortes, né? Que foi o CrossFit lá, né? O boxe, e agora na Nova Zelândia, né, cara? A gente tem essa facilidade ali de a gente entrega, cara, muita verdade, né? Eu e minha esposa. Os caras até perguntam, pô, qual foi o sucesso lá na Nova Zelândia? O que, que você acha que deu certo? Cara, foi amor, né? A gente entregou muita verdade para as crianças ali, elas muito carentes disso, desse, desse afeto brasileiro que a gente tem, né? Essa coisa. E eu e minha esposa muito, né? Então, foi por isso que a gente tem muita facilidade, né? De estar junto, a gente gosta ali do contato. Foi lá, foi de novo, Marataízes foi assim, na Nova Zelândia foi assim. A gente muda, sabe? O ambiente tem essa facilidade e tudo muito normal, tudo muito natural, né? Bota a gente ali, quando a gente vê a parada vai acontecendo, né? A gente gosta muito disso. É quase que vira nossa casa, né? Muito doido, assim. E Incrível, era cara. isso, né? A gente faz eventos, essas coisas assim, vai criando a comunidade, né? E é uma coisa que não existe mais hoje, né? É muito carente É, disso, né? tudo, As tudo é pessoas muito. online hoje, né? É, exatamente. É o treinador, Então, é o é, nutricionista, é o médico, é tudo online, poxa. Falta o contato, exatamente. né?
E o ser humano precisa disso, né? A nossa Total. ancestralidade era assim, né? Eles se É. juntavam para fazer, né, os eventos, se reunir, né? E ainda existe, né, alguns lugares, né? Acho que até pelo lado de lá, né, da Grécia, ainda tem essa relação ali de vizinhos, né? Eu não sei exatamente, mas tem alguns lugares que eles, né, dessas blue zone aí da vida, se bem que a blue zone eles acabaram dando uma. Não é bem a história, né? É bem daquele jeito, né? Eles têm uma pegada ali também de partir para um vegano, vegetariano, enfim. E não é bem assim, né? Tudo tem intenções, né, por trás ali. É, é. É uma coisa assim, né, cara? Assim, a única coisa que eu não gosto realmente, já trabalhei, é realmente essa linha vegana e vegetariana, assim. Eu não consigo engolir isso, né, de forma bem literal, né? Eu acho que é uma dieta que vai deixar muita deficiência, vai ser suplemente, não faz sentido, né? Você fazer uma dieta e ter que suplementar. Quando do outro lado você tem tudo, né? Você nem precisa de suplemento, né? O suplemento vai ser ali realmente coisas que você é difícil você conseguir numa alimentação, que é um magnésio, né? Enfim, magnésio a gente tem que suplementar, principalmente no Brasil, né? Que não é um solo vulcânico, na Nova Zelândia já é, então você já consegue nos alimentos ali ter boas fontes de magnésio. Então, uma creatina, né, um whey protein ali em raras exceções, uma beta-alanina, é basicamente o que eu uso, né, de suplemento, mas também assim, ciclos, acabou, eu fico um mês sem, acabou a creatina, um mês sem, sei lá, teve até mais. Magnésio, também dou um aporte ali, às vezes dou uma parada, porque de novo, mesmo na natureza também não era assim, né, cara? Na ancestralidade, você não tinha suplemento o tempo inteiro, pô. Então tem épocas de, né, de você provocar aquilo ali, né? Aquela falta mesmo, tá tudo bem, né? Eu acho que nosso corpo ele precisa desses escassez, abundância. Acho que tudo na vida, né? E, de novo, Rafael, não é uma crítica de forma nenhuma, assim, eu acho que a dieta carnívora, ela é fenomenal, como eu falei desde o início, e falo isso mesmo, né? É melhor, vamos dizer, né? Padrão alimentar, não acho nem que é uma dieta, mas eu acho muito interessante de viver de ciclos, né? Porque a gente evoluiu assim, né? Tinha época que realmente tinha carne, mas tinha época que não tinha carne, meu amigo. Aí se o cara vê a fruta, ele não vai comer a fruta, ele vai comer a fruta. A fruta, ele é ali, ele tem, né, os seus benefícios também, né? Antioxidantes, né? O mel, pô, olha o mel, né? Olha a dificuldade de você pegar o mel. Só que, meu amigo, é aquilo. Era raro e olha a dificuldade. Olha como é que a natureza, Deus era perfeito, né? Quanto mais doce, meu amigo, mais difícil é. Então, você quer comer fruta? Beleza, da época do pé, né? Faz todo sentido. É da época que tá no pé, pega e come, né? Então, assim, eu vejo muito isso, sabe? Essa nutrição ancestral mesmo, né, mano? Cara, tem momentos que não vai ter nada, amigo. Você vai ter que comer a raiz mesmo, tá ali cheio de fome, deu um jeito, conseguiu, vai comer raiz ou não vai comer nada, né? Então, eu vejo muito por aí. Então, por isso eu gosto de ciclar, né? Tá sempre ali, pá, né? Mas sem dúvida, assim, né? Com relação à densidade nutricional, é uma dieta, né? Carnívora, uma dieta low carb, paleolítica. Eu gosto muito da paleolítica também, né? De comer ali, né, algumas sementes, né? Assim, também tem que tomar muito cuidado, né? Que as sementes, né, elas têm ali os antinutrientes, né? Então, é, tem que realmente ali, né, entender um pouquinho e ir testando, né? Ir testando, realmente. A questão é testar e ver como que você vai se sentir. Tá se sentindo bem com você? Cara, realmente é isso, né? Mas é aquilo, às vezes a gente vem de uma linha também, né, muito tóxica, e aí você vai para uma, né, que é a melhor. Você fala, cara, vou ficar por aqui mesmo, por que que eu vou, né, arriscar? Mas foi o que você falou, você mesmo já colocou isso, né? Cara, eu vou ver aqui, né? Também não quero viver só nessa, né? Vamos ver como é que eu vou me adaptar ali com uma dieta baixa em carbo, uma paleolítica, né? Tem produtos, né, fantásticos que não estão numa carnívora, né, cara? Um azeite, um óleo de coco. Pô, são produtos realmente o ouro, né, cara? Um abacate. Então, assim, frutas também, né? As frutas vermelhas, pô, são muito ricas, né? Então, são coisas ali que eu gosto, assim, que eu sei dos benefícios, né? Próprias sementes, né? Mas oleaginosas, elas são ricas em magnésio. Então, é questão realmente de testar e se adaptando, né? E ver como que o seu corpo vai corresponder a isso, né? Então, eu me sinto muito bem dessa forma, mas foi teste, né? Foram anos e anos, né? Fazendo e ciclando, e realmente hoje me encontrei. E é isso que eu tento passar ali no meu trabalho, né? Que a pessoa, por mais que seja pouco tempo, 30 dias, mas que ela encontre ali, né, o padrão alimentar dela ali, que vai ser
o melhor ali para ela. E com o tempo também, depois dos 30 dias, ela começa a fazer teste, né? Ela já sabe ali, vamos dizer, sei lá, 70, 80%, e o resto vai ser um ajuste fino, né? Que ela pode ir fazendo, né, por conta própria. Hoje tá ficando um pouco na moda, né? A dieta carnívora tá cada vez mais É, sendo mais divulgada, né? Mas é uma coisa que sim, você já descobriu já há mais de 10 anos atrás, né? Que já aplica sim, o sim, teste em você. Então, realmente você tem muita experiência aí, porque hoje muita gente procura ajuda, né? De nutricionistas que tem essa sim. cabeça mais aberta, né? Uma visão mais low carb, mais cetogênica e carnívora. Então, com certeza, é sempre bom falar com pessoas como você, Rodrigo. É, É, valeu, é, mano. eu que agradeço, cara, por todo esse conhecimento Nada. aí e pelo seu tempo. Eu fiquei curioso também do jejum, cara. Eu quero começar a introduzir um pouco de jejum, né? Eu tento Uhum. fazer aí umas 16 horas, né? Às vezes 18 horas, quase todo dia, mas sei lá, é isso mais ou menos é o que você faz? Ou toda É, semana você faz um longão assim? toda semana eu faço, domingo para segunda, como eu te falei, 24 horas, né? Isso aí é Domingo para clássico. segunda. É, Para domingo para. limpar, para limpar o fim de semana ou nada a ver? Não, às vezes nem às vezes acaba sendo, né? Mas sei lá, eu gosto de começar a semana assim, né? Legal. Já nessa limpada aí, né? E eu e minha esposa, normalmente também ela também faz. E aí nos dias a dias é muito assim, no mínimo 16 horas, né? E já fiz minha atividade física e tal, dou mais essa esticada. Às vezes faço ali um jejum metabólico, né? Coloco um óleo de coco, como eu fiz hoje, no café. Eu ia treinar crossfit, sabia que o treino ia ser um pouco mais pesado. Então eu falei, vou tomar um óleo de cocozinho aqui. Até pelo sabor eu gosto, é um alimento bom, então. Mas basicamente é isso, 16, 18 horas, né? Vou fazendo isso, e aí em alguns momentos eu faço mais, né, de 48, 36, né? Procuro fazer alguns aí, vamos dizer, hoje em dia eu tô mais devagar, vamos dizer, eu tô fazendo a cada, sei lá, 4 meses eu faço um longo desse aí, né? E o segredo do jejum, cara, é você já tá adaptado, é muito mais a virada de chave aí na cabeça, né? De aceitar ali, pô, vamos lá, vou me testar como você fez aí, fazer um meio, né? Sal, importantíssimo, né? Repor ali os eletrólitos, né? Os sais minerais, né? Então você pode fazer uso também de eletrólitos, hoje em dia tem, né? Esses produtos já prontos ali, sem açúcar, que são porque as pessoas elas não sabem realmente a hidratação, acredita que é água e bebe muita água. E na verdade, muita água vai te desidratar, né? Que você perde o que? Sais minerais na urina e na sudorese. Você perde isso, né? E o jejum, quando você está com insulina baixa, você elimina muito líquido, né? E quando você está em jejum, sua insulina está baixa. Então você está eliminando. Por isso o detox, né? Por isso o, né? A sensação de estar desinchando, né? Você está eliminando. Então o sal grosso, né? Basta um sal grosso ali na boca, aquilo ali já te traz um retorno, né? Você volta pro jogo ali. E muitas das sensações ruins do jejum é muito isso, falta de sais minerais, principalmente o sódio. E aí basta uma pedrinha de sal grosso na boca, duas ali, e você já, pô, volta, né? Então, o conselho aí seria isso, né? Repor ali os sais minerais, né? Pode ser cápsulas de sais ou eletrólitos, né? Que vem de saquinho também, que você bota em água, óbvio, né? Sem açúcar, sem nada, tem hoje em dia, né? E para mim, por exemplo, é muito costume também, né? Os horários que você faz a refeição, né? Quando você passa aquele ali, é igual, eu falo muito isso, né? A fome, ela vem em ondas, né? Ela vem e volta. E você vai se adaptando a isso, né? Sabe que, cara, daqui a pouco ela vai sumir, daqui a pouco ela volta. E é incrível, né? Que quanto mais você fica, mais ela some, né? Mais ela demora a vir. E para mim, sempre a minha maior dificuldade são as primeiras 24 horas. Dormir a primeira noite em jejum. Para mim é o pior. Depois, meu amigo, vai embora. Vai embora. Então, assim, é um sono leve, é um sono alerta e faz todo sentido, né? Você tem que acordar pronto a qualquer momento para brigar, para caçar. Seu sistema, né, tá ali, né? Adrenalina, né? Liberando hormônio, adrenalina, noradrenalina, você tá ali ativo, né? Pronto. Então, é um sono, mas é interessante, que é um sono alerta, mas ao mesmo tempo muito reparador, né? Não é aquele sono, né, assim, eu acordo mais, né? Mas acordo super bem, né? Porque você tá muito limpo, né? Então, um pouco eu vejo assim, né, um pouco que você dorme ali, o seu corpo já não tem nada para você tá sempre ali só, né, curando, curando, curando. Então, eu acho muito legal você fazer uns jejuns longos ali, né? Porque
não existe uma regra, né? Falar assim, em quanto tempo você consegue autofagia, né? Que é a renovação celular, né? Que eu acho que é o grande ouro do jejum, né? A renovação celular. Você ficar mais novo, você ficar mais bonito, né? Se você renovou célula, renovou tudo, né? Cabelo, pele, tudo é célula, né? Nosso corpo. Então, é 24 horas, 18, é 16. Cara, não há uma regra, uma individualidade, a gente nunca vai conseguir comprovar isso, porque cada um reage de uma forma, né? Mas eu, assim, para mim, eu acredito que acima de 48 horas você começa a ter uma autofagia realmente bonita mesmo, né? Aquela de, porra, meu irmão, ali você tá, porra, limpando tudo mesmo, né, cara? Tá E sobrando café? nada. O que você acha? Hum? Café rola, né, nesse Café jejum rola, assim? café rola, café rola, café, chá, né? É muito difícil, né, cara? Assim, eu vou te ser bem sincero, assim, você fazer um jejum pô, só na água, O café ajuda, né, cara? Te mantém ajuda, ali. ajuda. É Dá, uma dá bebidinha disfarçar. quente. Dá disfarçar. Eu não gosto muito de chá, tá? Quem gosta de chá, melhor ainda, né? Mas eu tomo chás ali no jejum mais longo, eu vou tomando chá também para não ficar só no café. Mas também é café só de manhã também. Mesmo no jejum longo, eu tomo ali de manhã, a minha dosezinha acabou. Não é muita coisa. E aí vou mais no chá mesmo e tal. Mas é isso, né? Para trazer aquela sensação ali de né? Dar aquela enganada mesmo, né? E, e é isso, e ocupar a cabeça, né, cara? Pra ocupar. Eu tenho muita dificuldade com fazer jejum quando eu tô só em casa, né? Então, assim, quando eu saio, quando eu sei que tem algumas coisas para fazer ali, aí eu consigo esticar muito mais fácil. Em casa é mais difícil, né? Você tá ali, né? No seu dia a dia, você acaba, né? Enfim, tendo mais estímulo, né? Então, ocupar a cabeça também é uma coisa bem legal, assim, sabendo que você vai ter, pô, cara, esse dia aqui vai estar cheio, amanhã também, cara, vou ver, vou arriscar aqui nesse meio aqui. E você já é um cara que já está adaptado, então, assim, você não vai sentir aquele sintoma de, pô, tô mal passando. Não, pelo contrário, você vai se sentir super bem e vai ver que, né, dá para fluir. E você vai ver exatamente isso também, que conforme o tempo passa, vai ficando cada vez, né, assim, melhor, né, assim, mais adaptado ali, mais focado, mais atento. Então, é isso, né? Água, chá, café, né? E tem um jejum metabólico também, que é um jejum que uma galera faz, né? Inclusive longos aí, né? E que é o jejum onde você pode ingerir, né, calorias vindo, né, de apenas gordura, né? Que é uma estratégia que eu faço também no meu trabalho para o cara adaptar para fazer um jejum, né? Hoje eu faço duas estratégias, né? Ou uma dieta que imita o jejum, para o cara fazer essa transição, ele vai começar, né, a entrar em cetose, ou fazendo um jejum metabólico, né? Ingerindo caldo de ossos, pô, que é um alimento riquíssimo, né? Que vai te entregar tudo ali, muitos minerais, MCT, óleo de coco, né? Que a MCT seria o óleo de coco ultra refinado, né? Um óleo de coco de mais rápida absorção, né? Que a gordura demora um pouquinho, né? A pegar fogo, né? Vamos dizer assim, né? Seria a lenha, né? E o carboidrato ali, a palha, né? Você bota fogo rápido ali, mas também acaba rápido, né? Então a gordura seria aquela chama ali, né? Que é isso que acontece, né? Quando a gente está em cetose. Por isso que você fez meio Ironman, né? Que você tava ali só queimando gordura que, né? Então o jejum metabólico é bem legal, você consegue ali, né, muito dos benefícios do jejum, né, e tendo aquela sensação ali também, pô, tomar um caldinho de osso, você vai embora, né, cara, você fica grandão, né, você não sente falta. Então é um jejum bem legal também que eu faço, né, esporadicamente. Lá na Nova Zelândia eu fazia muito metabólico, porque eu sentia muito frio, eu sinto muito frio, percentual de gordura baixo, né, cara, então é um dos meus desafios no jejum, é o frio, né? Então, assim, lá fora eu tinha muita dificuldade, que lá era muito frio, não estava acostumado. Então eu fazia muito metabólico, né? Queria tomar um caldinho de osso ali quente, pô, conseguia fazer. Mas mesmo assim tinha dificuldade devido ao frio. Ainda fazia imersão, meu amigo. Então, caraca, para esquentar depois da imersão era quase o dia inteiro, cara, sem brincadeira. Era muita roupa, aquecedor e coisa quente, a máquina e o corpo ali, né, cara? Mas imagina o que, que você faz no seu corpo, né, com frio, jejum, porra, cara, é um estímulo que você dá que eu falo pros caras, rapaz, você não tem noção da quantidade de benefícios que você pega ali fazendo um jejum e uma imersão, cara. É uma coisa. É engraçado, porque parece muito louco, mas às vezes eu gosto de treinar no inverno aqui, janeirão, que é o mais frio aqui em Londres mesmo, que às vezes tá 0 grau, -2, acordar às 6 da manhã e sair pra correr. É tipo muito louco, porque É,
sei lá, é bom, não sei. Por algum É, motivo eu é, gosto mais do que agora que tá calor, sei lá. é. Eu fiz muito treino lá também no frio. Minha esposa, cara, sair pra correr no frio danado, demora, assim. No início é É, ruim, complicado. né? Mas depois também, acho que é. E é isso, né? O corpo, ele entra num conflito ali, né, meu irmão? Pô, tá frio, agora tá quente, caraca. Tipo assim, esses choques metabólicos ali, cara, né, térmicos, pô, é fantástico o seu corpo, né, cara? Ele fica, cara, horas. Ele fala pros caras do jiu-jitsu, fala, cara, meu irmão, se você vem treinar em jejum, treina jiu-jitsu, faz uma imersão. Meu irmão, você dá mais uma esticadazinha no jejum aqui, meu irmão, você tá, seu corpo tá girando, aí você vai girar, muito provavelmente ele gira até amanhã, né? Os benefícios eles vão durar até amanhã, né? Porque tem treinos aí, treinos funcionais, treinos mais ativos ali, que você consegue ainda, né? Esticar isso até, se você tem uma alimentação boa, né, dar os estímulos, isso dura até dias, cara. Então, assim, fala pros caras, pô, entra nessa banheira aí, meu amigo, pelo amor de Deus, cara. Mas é muito mental, né, cara? Banheira, imersão, água gelada, é onde realmente separa os homens do menino, meu amigo. Concordo. Rafael, eu tô só aqui, eu sou só receoso da minha bateria, cara. Ela tá no finalzinho aqui, de qualquer momento ela, puf, cai. Tranquilo. Não, tudo bem, a gente pode finalizar então. É. Eu ia te perguntar o seu treino só. Qual que é o seu treino hoje? Todo Ah, dia? Tem descanso? cara, eu faço todo dia, é muito difícil eu não parar. Né? Agora sim, eu tô até com aquele, aqui no Brasil, o Gym Pass, né? Que é agora virou o El Hub, que te dá a possibilidade de fazer várias paradas, né? Você paga, vamos supor, uma mensalidade para utilizar várias academias, enfim, tem de tudo. Então agora eu voltei a fazer CrossFit, que é uma coisa que eu gosto, que eu acho um treinamento fenomenal, assim, acho que tem esse, esse, esse medo aí da lesão, mas, cara, não é pela modalidade em si, é pelo que a pessoa faz, né? Chega ali, maluca, sai botando peso, quer competir e se machuca. Mas é perfeito, cara. Ali os estímulos ali do CrossFit, tudo, trabalha força, potência, explosão, enfim, cara, mobilidade, é um treino para mim que é perfeito, movimento ginástico, então eu gosto muito. Aí eu voltei a fazer CrossFit, mas hoje o meu foco tá mais no jiu-jitsu, né? Tenho treinado mais, agora eu tô lesionado, tive até uma lesão aqui na posterior treinando jiu-jitsu, então não tô conseguindo treinar jiu-jitsu. Mas a minha rotina cara, todos os dias, final de semana aí eu vou mais assim pra natação, mais pra corrida, mas quando eu tô ali bem também, eu consigo encaixar dois no mesmo dia. Por exemplo, né, eu vou treinar jiu-jitsu de manhã, que é de manhã cedo, vou levar meu filho na natação, que é em cima da praia, aí eu deixo a natação, cai no mar, aí é meia horinha de natação dele, é meia hora de natação também. Ou eu dou uma corrida na areia. Final de semana também procuro, né, dar outros estímulos. Então, assim, eu sou um cara também que eu brinco, eu sou um atleta híbrido, né? Eu também tenho muito isso, cara. Eu sou muito de fases também, até no esporte, né? Eu não gosto de, porra, eu sou só né, faixa preta. Eu lembro quando eu parei o jiu-jitsu pra fazer o triatlo, os caras, pô, você tá maluco, você é faixa preta. Eu falei, daí, a faixa preta continua aqui, eu volto a hora que eu quiser. Então, assim, eu acho isso muito legal, você ter né, essa liberdade, né, de, cara, eu vou fazer triatlo agora. E aí, quando eu parei o triatlo, que eu botei pro jiu-jitsu, porra, que isso, cara, parou. Eu falei, não, cara, a bike tá lá, eu posso nadar, posso... E isso é muito bom, você tá pronto para qualquer tipo de modalidade. Eu falo isso, cara, eu tô pronto. O cara me chamar, vamos correr, eu vou correr. Vamos nadar, eu vou nadar. Vamos subir o morro? Vou subir o morro. Vamos, pô, jogar futebol? Eu vou jogar futebol. Vamos treinar jiu-jitsu? Eu vou treinar jiu-jitsu. Então, assim, eu acho isso muito legal, sabe? E a grande maioria fica enraizado, não, só jiu-jitsu. Jiu-jitsu, então, cara, os caras. Não, jiu-jitsu é jiu-jitsu, não posso fazer nada. Aí os caras ficam zoando jiu-jitsu, crossfit é coisa de. Enfim, não vou nem falar que hoje, né, tudo dá processo, né? Mas, enfim. Canoa havaiana, vou começar a fazer agora também, que dá direito, então vou dar as remadas. Então, assim, eu gosto de estar sempre Perfeito. fazendo isso. É, Mas, não, mas uma coisa que eu gosto, que eu falo muito também, cara, atividade física, para mim, funciona de manhã. E a gente também, de novo, né? Aquela história da nossa evolução. É de manhã, cara. A noite não é horário para fazer atividade física, amigo. A noite você tá já produzindo melatonina, né? Você tá dormindo lento. Tudo bem, não tem condição, só dá à noite? Faça à noite, né? Mas podendo optar, opte, né, por fazer de manhã. E até o Chico Scariani vai falar sobre isso nesse livro, né? Que o nosso pico, normalmente, ele até nem é de manhã, né? Assim, para mim tá? Mas isso também dá uma variada. Mas normalmente é ali entre meio-dia e 2 da tarde, né? Interessante até. Mas, enfim. Então, minha rotina de treinos é essa. E musculação, né? É uma coisa que hoje em dia não abro mão. Então, o CrossFit ele já me entrega isso, né, cara? Tem um trabalho de força legal, mas quando eu tava só no jiu-jitsu, eu fazia jiu-jitsu também e musculação no mesmo dia.
Que a musculação também é uma coisa rápida, né? Já sei treinar, então, cara, meia hora, perna os membros inferiores que eu acabo demorando um pouco mais, mas musculação também é uma coisa que eu não abro mão, cara, porque é questão de saúde, né? Não é estética, mas tem que estar fazendo força, cara. Força é uma parada que hoje, assim, cada vez que eu estudo, músculo, meu amigo, músculo é caro, é caríssimo, né? Para o nosso corpo produzir, para manter, principalmente na minha idade, né? Que eu já, a partir dos 40 ali. Então, cara, um conselho que eu dou, meu amigo, faça força o quanto antes, produza massa muscular, isso vai te trazer longevidade, qualidade de vida, velhice, porra, forte, né? E é bom para tudo, meu amigo. O músculo, ele te deixa mais sensível à insulina, ele te permite comer mais, é incrível assim, a capacidade que o músculo tem. E te deixa mais bonito, né, meu irmão? Sem dúvida. Cara, É, Rodrigo, sensacional, velho. Por mim, eu ficava com você aqui por mais uma é. hora no mínimo, velho. Mas Rapaz, mas não se que você quero. quiser marcar mais uma conversa aí, vai ser um prazer, Pô, cara, tá? Tô com aberto aí, certeza. até para quem sabe a gente fazer uma parceria aí de podcast, meu irmão. A gente vai ter assunto aí para. Fechou, Mas combinado. Vamos valeu, manter tamo contato. aí. Rodrigo, muito obrigado. Eu vou deixar, pessoal, todo o contato aqui, ó, do Rodrigo, dá o site, o Instagram dele, para quem quiser contatar ele, tá bom? Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pelo Valeu seu mesmo, tempo aí, irmão. cara. De verdade. Gratidão aí. Tamo junto. Tamo junto. Gratidão. Até a próxima. Até a Valeu. próxima. Forte abraço, Rodrigo. Tchau, tchau. Abração.